podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Se Liga no Pod. Todas as quartas-feiras, 19h15, sempre com um episódio interessante, um caso que pode ajudar vocês. Hoje nós temos uma questão aqui envolvendo saúde. Estamos ficando velhos, coluna doendo. Não adianta. Passou dos 40, é isso, né? Já começa a doer a coluna. E hoje nós vamos falar sobre quiropraxia. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Fernando Volpe. Aqui do meu lado, Roberto Valério. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E como o Fernando falou, hoje nós vamos falar, não sei se é estalo ou se é estralos. Nós vamos descobrir com ele o que de fato é e o que não é. E, cara, não Hoje sei. você vai ser paciente de Puta, toda vez que eu venho estralar o aqui, pescoço? eu tomo um ré. Sempre alguma coisa cai em mim aqui no episódio. Então hoje nós vamos descobrir, porque assim, eu não cheguei na casa dos 40, mas já tô com dor por uma boa parte do corpo. Então vamos descobrir o que é isso, né? Afinal de contas, esse novo perfil que nós estamos vivendo, essa era do sedentarismo, uso de celular excessivo, tecnologia, as pessoas estão reclamando de muita dor, né? Então, dor nas costas, dor no ombro, enfim. E hoje a gente vai ter a oportunidade de entender o que é isso, o que é esses estalos que resolve. Eu vi vários vídeos na internet, cara, é absurdo. Você fala, não dói? Essa é a primeira pergunta que eu me fiz quando eu ouvi, né? Então nós vamos descobrir. E você pode participar com a gente, mandando aí no chat as suas perguntas, deixa o seu like e compartilha aí com os seus amigos. Considere se inscrever no nosso canal. Vamos nessa, né, Fernando? Entender Pois das é. dores. Hoje nós estamos aqui com William. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, obrigado pelo convite. Então, já vem sempre aquele negócio. O que é esse raio de quiropraxia? Fala aí. Quiropraxia. Aí, ó. Eu já tava aqui treinando. É um termo pouco utilizado. As pessoas realmente não conhecem. O que as pessoas conhecem é a tal da fisioterapia. Uhum. E até nós estávamos conversando antes, fisioterapia, quiropraxia, osteopatia. O pessoal geralmente não sabe distinguir o que é uma coisa ou outra. Ah, eu vou fazer fisioterapia. E existem também alguns profissionais que aplicam a quiropraxia, né? Mas afinal, o que é e para que serve a quiropraxia? A quiropraxia, basicamente, ela é uma profissão na área da saúde, que ela tem uma formação de nível superior. Então, é necessário fazer uma faculdade de quiropraxia e o foco principal está na coluna vertebral. Porque a gente entende que tem uma relação do sistema nervoso com o restante do corpo. Então, ela é indicada para sintomas como dor de cabeça, cólica, problema gastrointestinal e até casos mais específicos, como hernia de disco, artrose, bicho papagaio. A grande diferença da fisioterapia a fisioterapia ela tem o objetivo de reabilitar. A quiropraxia a gente tem o objetivo de prevenir e muitas vezes tratar alguns problemas relacionados à coluna. Como seria a prevenção? Através de sessões de manutenção, que a gente diz, né?
o paciente muitas vezes ele busca, até hoje em dia, por curiosidade, não tem um sintoma estabelecido, e através da avaliação a gente consegue identificar, ó, tais segmentos da coluna tem ali uma subluxação, que é o que a gente corrige, né? É um pequeno desalinhamento da vértebra que começa a pinçar o nervo e começa a prejudicar o sistema nervoso. E aí, caso a pessoa não cuide, a longo prazo pode virar um problema maior. Putz, Todo mundo só vai a hora que tá arrebentado. Exatamente. Já está doendo, já está torto. Até ele mandou algumas fotos das pessoas desalinhadas, né? Um pé mais comprido Maior do que que o o outro. E após a sessão, a pessoa, pelo menos ali, ficou com os pés alinhados, né? Você já. Existe eu tô lembrando de uma situação. Existe uma medição, o médico pede para você fazer uma medição sobre, não o profissional da Uhum. quiropraxia, mas um exame para que se você ateste se um pé está maior que o outro, né? Sim, na Por que verdade, acontece isso desse desalinhamento? hoje muitas pessoas quando buscam a quiropraxia ou até mesmo no consultório, ela já vem com essa questão na cabeça. Ó, eu vi na internet, eu acho que eu tô com uma perna maior que a outra. Na É verdade, verdade, a perna é maior que a outra. na verdade, esse é um parâmetro, né, um indicador que a gente utiliza justamente para buscar as disfunções da coluna. Geralmente, uma perna maior que a outra indica uma disfunção principalmente na região lombar, na região pélvica. Existem exames, a exemplo do raio-x, né, o exame de escanometria, onde é colocada uma régua, e caso a pessoa tenha uma perna maior que a outra, que ultrapasse 1 centímetro, muitas vezes é utilizado até mesmo uma palmilha, um calço, para tentar nivelar. Então, a gente tem alguns testes, alguns exames que auxiliam nessa medição também. O que a gente avalia no consultório é só um indicador para a gente poder fazer os ajustes, né, que são as manobras, né? putz. Sabia disso, cara? Não, pra mim, Eu precisei fazer um exame. Eu, como tempo atrás, estava bem torto também com a questão do joelho, da artrose e tudo mais. Até o médico falou, ó, olhando, e falou: eu acho que você tá meio desalinhado, né? Mas eu fiz o exame, não estava uma É uma perna perna maior maior que que a a outra. outra. É. Mas era botar uma um coisa que eu não chassi. sabia, cara. Por isso que eu até fiz esse questionamento Sim. para quem está escutando, que existe realmente esse exame. Como é que ele chama? A escanometria, o raio-x, que é feito com a medição da régua, né? Para ver essa diferença do comprimento das pernas, né? Porque aí, se a pessoa não corrigir com o calço, né? Ela pode, a longo prazo, ter lesão no joelho, no quadril, ou até mesmo compensações na coluna, né? Geralmente, o paciente que tem essa discrepância, essa diferença no comprimento das pernas, geralmente ela tem uma escoliose associada também, que é aquele desvio em S da coluna que a gente fala, né? Pô, eu tô aqui dentro do que você falou, né, tudo ligado à coluna. Uhum. Como é que quem foi a criatura que descobriu esse tipo de procedimento e falou assim, vamos estralar, resolve? Né, que a gente falando aqui pensa assim, mas quem foi que descobriu esse procedimento que hoje é adotado? Isso ainda é uma pergunta que tem muitas dúvidas, porque já existia desde na prática oriental, ou até mesmo na Idade Média, pessoas que praticavam manipulação na coluna, né? Manipuladores de ossos, né? Que faziam a questão do estalo, mas não existia o nome de quiropraxia. A quiropraxia ela surgiu nos Estados Unidos a partir de um sujeito chamado Daniel David Palmer, onde através de testes de manipulação, ele acabou desenvolvendo a quiropraxia através de uma manobra que ele fez no seu porteiro, que não escutava, ou seja, ele era surdo, e após aquela manipulação ele voltou a escutar. E aí ele teve um estalo, né, uma grande ideia, que a gente chama de Big Idea, que aí ele falou, vou chamar isso daqui de quiropraxia. Quiro de mãos, praxis, prática com as mãos. Agora eu entendi o significado do negócio. Porque a, quando a gente fala desses procedimentos, eu acho que a pessoa que tem esse contato, né, ela tem que ter um início, uma base, né? E aí, como é uma questão de medicina, como é que essa pessoa começou a testar isso? Com quem para ver se de fato ia funcionar? Sim. Porque uma coisa é você pegar o bonde andando, outra coisa é você ir lá e desenvolver ele para poder aplicar. E aí você comentou um fato com relação à questão da surdez, com relação à questão de intestino. O problema do intestino pode estar relacionado com a coluna também? Muitas vezes, sim. A gente tem até um esqueminha, na verdade, que correlaciona todas as partes da coluna com os órgãos, né? Essa parte visceral também. Então, é bem comum a gente tratar algum paciente que tem ali alguma disfunção gastrointestinal e depois começar a ter um fluxo natural do intestino também. Como eu falei, dores de cabeça, cólicas, muitas vezes está associado à coluna mesmo. Então, tipo, se eu tiver prisão de ventre, aí pode estar relacionado com alguma coisa na coluna,
Mas assim, a minha questão que eu fico pensando, como que liga essa questão da coluna com o intestino dessa pessoa? Qual que é a relação? Porque a princípio são órgãos diferentes, né? Uhum. E como é que tem essa ligação de lá para cá que tem esse problema? Na Não sei. verdade, é como se fosse uma árvore, né? Ele tem ramificações, né? Então, o cérebro, através dos nervos, ele faz as ramificações para a parte visceral, para os órgãos, né? A gente não diz que, você tem prisão de ventre, eu vou manipular tal região, vai melhorar a tua prisão de ventre. Mas pode ser que ela tenha uma relação com a coluna e a partir dos ajustes da quiropraxia venha melhorar o teu fluxo gastrointestinal. Entendi. Para quem não está entendendo a questão da quiropraxia, nós vamos exibir um vídeo aqui que você está fazendo os famosos estralos, né? O pessoal vai assistir e vai aparecer. Para nós aqui não vai sair o som, mas o pessoal está escutando. Ai, caraca, maluco. Cara, isso não quebra, não. Olha, pode ser sincero, eu acho que se eu for lá, eu não ia deixar de fazer assim comigo, não, cara. Tem uns caras que você vê que puxa assim, Jesus. A gente tem várias técnicas para cada Ai, tipo de gente, isso é paciente. muito bom, maluco. Olha isso aí, cara. Tá, então não necessariamente todo mundo que vai lá vai fazer essa Vai fazer o técnica mesmo do pescoço. procedimento, exatamente. Só para no começo do vídeo, para as pessoas entenderem um pouco o que é isso, né? Porque, cara, e outro problema, as pessoas têm medo de fazer. Sim. Pô, cara, você vai falar assim, não é aquela massagem que faz essa crack, crack. É puxão, é apertão, que nem aqui você puxou o pescoço. Uhum. Existe ainda preconceito, né? Relacionado ao medo das pessoas. As redes sociais, né, a pandemia, ela ajudou muito a quiropraxia justamente através dos vídeos, né? É uma forma de divulgar, mas muitas vezes assusta as pessoas, né? Claro que eu sempre digo para os pacientes, calma, vamos avaliar, vamos conversar. Muitos chegam no consultório, eu quero fazer, mas eu não quero fazer no pescoço. Vídeo, a gente utiliza microfone, a gente edita um pouquinho, não tem essa acústica que a gente vê nos vídeos. Claro que a sensação ela é bem melhor do que realmente quem está observando. Claro, tem muitos acompanhantes de pacientes que eu falo, olha, às vezes visualmente pode ser que te assuste um pouquinho, mas o paciente deitado na maca, a fisionomia dele é de satisfação, que ele está relaxado mesmo. Cara, mas dá muito medo. Esse trem de puxar o pescoço aí, então, a hora que você fala, Não, vai e arrancar é minha cabeça engraçado fora. porque é o seguinte, a gente deve ter alguma memória no nosso cérebro, porque quando você vê esse tipo de vídeo, dá um alívio, cara. Sim. Às vezes você nem tá lá no negócio. Não sei se acontece com vocês, mas eu vendo aqueles vídeos, falo assim, nossa, dá um alívio por ver a pessoa daquela situação. Então, você fala, será que é assim mesmo na prática? Mas dói. Não dói. Na verdade, depende de cada paciente. Tem aquele paciente que chega travado, às vezes com uma ciática, a gente tem que avaliar, tem todo um cuidado, porque muitas vezes a gente pode até piorar a condição dele. Então a gente tem que justamente fazer a avaliação, a anamnese dele certinho para ver qual técnica a gente pode utilizar naquele momento, ou até mesmo não manipular, não ajustar naquele dia. Esperar ele diminuir aquele processo inflamatório para aos poucos a gente conseguir ir tratando ele. A cavitação, que é o estalo, na verdade, ela é justamente um efeito como se fosse um plástico bolha. Quando a gente estoura, tem essa sensação que às vezes a pessoa, nossa, isso parece ser muito prazeroso. Tanto que hoje muitas pessoas buscam quiropraxia por curiosidade. Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. Eu falo, quero ver qual que é dessa da quiropraxia. E esse é o objetivo principal da quiropraxia, prevenir. Quanto mais a gente fizer a profilaxia, menos pessoas doentes a gente vai ter. Então, em alguns países mais desenvolvidos, a quiropraxia ela entra justamente no modo de prevenção a doenças. Até porque o custo médico hospitalar muitas vezes é muito mais caro. Muito mais caro, Pensando numa prevenção, um exemplo, se eu quero me prevenir parte muscular, eu vou na academia, puxo o ferro, beleza. Aí chega lá, vamos supor, você vai fazer 3 de 12 aqui no peito e aumenta a carga e beleza. Como é que a gente faz isso com a quiropraxia? Na quiropraxia a gente tem 3 pilares. Esses 3 pilares precisam estar em harmonia. Então são aspectos químicos, físicos e emocionais. O químico, alimentação, tabagismo, etilismo, então tem que ter um controle ali também. O físico, postura, carregar peso, atividade física, super importante. Então a gente não pode exceder muito da coluna, porque querendo ou não, ela tem um limite. A coluna foi feita para sustentar um corpo de 80 quilos, não suporta 150. E a parte emocional, estresse, ansiedade, a gente tem que ter um controle disso também. Com relação às sessões de quiropraxia de prevenção, depende de cada organismo.
é importante a gente fazer o primeiro ajuste, ver como é que o paciente reage e quanto tempo ele segura aquele ajuste. Então, a frequência ela varia bastante, mas pode ser semanal, quinzenal, mensal. Claro que sempre tem aquele paciente que vai uma vez, melhora, aparece dali uns 6 meses, um ano. Pô, tô com dor de novo. Aqui, ó, Ele é não mais alguém, entendeu manda e eu. o corpo dele também não entendeu qual que é o processo. Então, ele tem que ter uma consciência de prevenir mesmo. Essa questão do peso na coluna é interessante, porque a gente vê, aliás, a gente não sabe quanto que é o peso ideal para uma coluna. Tem a medicina fala, ó, a coluna ela aguenta até tanto de carga, ou isso é de pessoa para De pessoa? pessoa para pessoa, dependendo do condicionamento físico dela, né? Se é uma pessoa Hum. sedentária, por exemplo, ela não pode ultrapassar mais que o peso dela. Agora, se é uma pessoa que pratica atividade física, exemplo, os levantadores de peso olímpico, eles suportam às vezes 2, 3 vezes o peso deles, né? Mas ele Então, suporta por causa da musculatura, da não da coluna em musculatura. si. Exato, a musculatura que sustenta a coluna, musculatura paravertebral, né? Pensando em questão de músculo mesmo. Como que poderia, em tese, quais tipos de exercício poderia se fazer para fortalecer a coluna? Porque todo mundo fala assim, tem que fortalecer o core. Uhum. Tá, mas o que eu faço para fortalecer o core? Na Seria o core ou tem alguma coisa diferente que tem que ser feito para fortalecer mesmo? Na quiropraxia, a gente busca exercícios de estabilização. Então, quando a gente fala musculatura do core, a gente pensa principalmente na questão do abdômen. Mas não precisa ser aquele abdominal de esmagar, de ficar com aqueles gominhos. A gente quer o quê? Prancha, o vácuo hoje que está na moda, né? A pessoa quer ficar com a cintura fina. E principalmente focar a musculatura do abdômen e das costas. A gente vai para academia e faz errado. Foca no peito e na lombar. É quando inverte, na verdade, essa cadeia muscular e acaba tendo aquela postura mais cifótica. A gente quer ter uma postura mais ereta mesmo, né? E ter um equilíbrio. Não adianta treinar um grupo específico e esquecer do outro. A gente tem que ter um equilíbrio, uma harmonia da musculatura também. Mulher que só treina perna e homem que só treina membro superior. Os dois precisam trabalhar iguais a musculatura. Vamos, dentro do que você falou de trabalhar pessoas nas suas distinções. Vamos supor que hoje eu trabalho, sou uma pessoa que passa boa parte do meu dia sentado, Uhum. né? Se eu chegar lá para você hoje e falar assim, ó, eu quero fazer um tratamento preventivo. A parte de exercícios que você vai me passar lá, alongamento, eu não sei qual que é o termo mais correto, mas Uhum. vai ser totalmente diferente de um cara que trabalha como frentista no posto e fica X horários em pé. Sim, com certeza. Na verdade, na quiropraxia a gente não pode prescrever passar exercício. A gente pode orientar. Cabe aí, na verdade, ao profissional de educação física passar o treinamento adequado. E muitas vezes, se a gente tiver uma flexibilidade, um contato com esse profissional, a gente pode justamente ver o que é melhor para aquele paciente. Eu tenho muitos clientes que fazem acompanhamento com o personal, que eles entram em contato justamente para a gente ver qual que é o melhor exercício, evitar alguns movimentos que possam prejudicar as articulações dele também. Tem algum exercício de academia que você fala que esse é prejudicial, independente do peso, para a coluna em si? Prejudicial depende muito da execução. Cara, agora eu vou te cortar. Você vai pegar no peso, o peso no chão. Como é que você faz para pegar o peso no chão? Depende como que eu tô na hora. Se eu estiver prestando atenção, eu desço certinho. Mas normalmente, Flexionar baixo a assim, coluna. todo mundo assim que eu conheço, né? Faz desse jeito. Tudo é um questão outro. de biomecânica, né? Eu vou falar, o levantamento terra lesiona a coluna. Depende da execução. O stiff lesiona a coluna. Depende da execução. Se você tiver um bom movimento durante o exercício, dificilmente ele vai causar algum dano na articulação. Mas se fizer errado ou com uma carga excessiva, pode ter sim uma lesão articular, né? A gente faz tudo errado. Por isso que Eu tô falando porque assim, eu tive enchendo o problema saco. no nervo ciático e foi fazendo o stiff na Uhum. academia, né? Nossa, eu fazia tudo errado. O stiff é clássico, né? Cara, O que é o stiff? O que é o stiff? Stiff é para posterior de coxa. Você abaixa, com bota aquele a negócio bunda com pra ferro cima, pra pega a cima, barra assim e fica subindo e descendo lá. Esse Deve deve você ser tá bastante limpando o Exercício de chão. glúteo, velho. Pois é, ué. O cara passou, eu tenho que fazer. É assim que funciona, né? Às vezes a gente manda, a gente faz. É assim que funciona a academia. E aí, cara, eu fui fazer isso e eu não conseguia. Eu sentia dor pra caramba. Falei, mas tá errado isso aqui. Aí um dia deu uma fisgada, aí danou. Fiquei 6 meses parecendo um velho arrastando a perna. Muita gente Aí eu tem fui no médico e ele me dificuldade. falou isso aí. Falou, ó, stiff é batata. Muita gente tem dificuldade no stiff justamente porque já tem encurtamento da musculatura posterior. Então, além do fortalecimento, é importante trabalhar a mobilidade, né? O alongamento, para ter uma flexibilidade da musculatura. É o que eu falo para os pacientes que treinam. Existe uma pequena diferença entre o levantamento terra e o stiff. É o ângulo. É o mesmo movimento.
você ultrapassar o joelho é um exercício, se você não ultrapassar é outro exercício. Então, dependendo do movimento que você faça, se você fizer ele incorretamente, ele pode lesionar a coluna ou pode causar uma lesão ali na musculatura, na parte dos nervos também. Caramba, né? Cara, agora é sério, você nunca, na hora que você estralou alguém lá, não solta o intestino, você não solta uns peitos fedidos lá? Pensou? A minha ideia é esse, velho. O cara, você não sabe se é as costas, se é o intestino. Acontece, e é natural, a gente tem que ser profissional, né? Então, sei lá, cara, é esquisito, né? Você fica meio sem graça, né? Ali é uma força, né? O cara fica até com medo, né? Eu acho que é mais no medo ali, a hora que tensionado, a hora que pá! E querendo ou não, a gente tá manipulando, né? Tá apertando, às vezes que tá soltando alguma musculatura é natural, né? A gente tem que ser profissional. É engraçado, mas tem que ser profissional. É, como diz lá na luta, os caras chamam isso de pisar no todinho. Pisar no todinho, já pisou no todinho, barulho igualzinho. Mas essa questão de... A gente fala do intestino, da coluna, a interligação do corpo em si, né? Como que a parte técnica disso, por exemplo, se eu sofro com muita dor nessa parte do músculo, a simples torção lá durante que eu passo com você numa sessão, vai resolver isso ou não? Vai depender se essa dor é inflamação, se é alguma Vai coisa assim? depender exatamente, e por isso que a gente faz a avaliação, ela é necessária, não é simplesmente chegar lá, manipula, estrala de qualquer jeito, né? Pode ser muitas vezes uma questão muscular, né, um estiramento, ou pode ter a questão articular, a parte da coluna envolvida também. Geralmente tem as duas coisas associadas, então é importante a gente trabalhar a articulação, né, corrigir a coluna, e depois trabalhar a musculatura também. Então a gente tem técnicas na quiropraxia que são técnicas específicas, técnicas de ajuste, e técnicas complementares. Liberação miofascial, kinesiotaping, outras técnicas que auxiliam na recuperação daquela musculatura, daquela articulação também. A liberação miofascial é ligada também com a quiropraxia? Sim, a gente tem algumas técnicas. O termo liberação miofascial ele é muito genérico, né? O massoterapeuta, o fisioterapeuta, ele também pode fazer a liberação miofascial. Porém, existem técnicas que são específicas do quiropraxista. No Brasil a gente não tem, mas em alguns países é preciso ser certificado nessa técnica para poder trabalhar, executar aquele tipo de técnica, porque senão você pode ser processado por exercício ilegal ou algum processo nesse sentido também. A gente tá falando muito de lombar, né? Mas eu não me recordo quando que eu fui lá na clínica, né, a primeira vez. O meu problema não era na lombar, era na escápula. Sim. Como se fosse... Não saía a dor. Era um nervo específico que parecia que ele ficava encavalado, né? E a quiropraxia, agora, como as pessoas estão escutando, vão pensar muito em lombar, mas a parte superior também das costas, como era o meu problema da questão da escápula, eu não sei que nervo que é, aí já também não tenho como eu falar. Me gerava um sofrimento do caramba, né, cara? Era complicado. Depois de um certo tempo, eu não sei se aquilo lá era um tempo que ficou muito traumático na questão da dor, mas essa região superior, ela costuma dar problema como? Parte superior, principalmente tensão, estresse, ansiedade, a gente desconta muito na musculatura do trapézio. Tanto que o apelido dele é músculo de emoção. Inconscientemente a gente vai tensionando, vai travando. Como você falou, a questão não era lombar. O desconforto era lombar, mas estava relacionado com a escápula. Por isso que a gente tem que ver o paciente como um todo. Muitas vezes um problema na lombar pode estar ligado com a cervical. Então não adianta eu trabalhar só aquela área específica. Eu tenho que alinhar todo o corpo dele para que ele consiga recuperar e cumpra as funções como ele deveria, né? Às vezes uma dor de cabeça, muitas vezes não está relacionado com a cervical. Pode ser algum problema mais para baixo. Então a gente tem que alinhar tudo para que o corpo dele consiga ter o potencial máximo que a gente diz, né? Cara, tem uma coisa que eu percebo nas fotos. Tira uma foto, uma selfie sua, sem camisa parado. Você sempre tá assim, ó. Sempre desalinhando. Já percebeu isso? Torto. Já percebeu? Por que a gente fica torto? Na maioria das vezes, por dominância. O termo torto, na verdade, assim, é só para dizer que está desalinhado, né? A gente tem, por exemplo, o termo postura antálgica, que é justamente aquele paciente que está com dor e fica curvado ou muitas vezes lateralizado. Essa diferença que a gente vê principalmente nos ombros se deve até por vício postural. Na infância, carrega a mochila de um lado só, o lado da dominância, então a gente escreve, escova os dentes sempre com o mesmo lado. Por isso que é importante a gente trabalhar a bilateralidade. Vai na academia, trabalhar exercício dos dois lados. Sempre vai ter um lado que vai ser mais forte, vai ser mais
dominante, então a gente tem que buscar ter um equilíbrio mesmo. Com os ajustes da quiropraxia não é que a gente vai alinhar. Tem alguns casos, realmente, são relacionados a algumas doenças, algumas disfunções mais específicas, como a escoliose, que é um desvio de lateralização. Mas a gente consegue melhorar, relaxar aquela musculatura que está tensa e dar um estímulo para aquela musculatura que está muito relaxada também. Mas ela vai voltar a ficar torta. Depende dos hábitos posturais da pessoa também. Ou seja, não tem, não tem solução. Porque É. os hábitos não vão, dificilmente vão mudar. Como você falou lá da questão da pessoa fazer exercício e tudo Uhum. mais e tal, machuca. A pessoa que é sedentária, trabalha o dia todo sentado, sente dor. É por isso que é O importante que ter... seria o equilíbrio, né? O equilíbrio seria esses 3 pilares que eu falei: aspecto físico, químico e emocional. Às vezes é um atleta, não trabalha no escritório o dia inteiro sentado, porém vive estressado, ansioso. Então, querendo ou não, isso vai ter ali uma contribuição para ele ter dores, desconfortos ou até mesmo algum desalinhamento na coluna. A gente tem que buscar essa harmonia. É um pouco difícil, mas eu acredito que hoje com a tecnologia, com os aparelhos que a gente tem, a gente consegue ter mais recursos para ter isso, né? Como é que chama aquele que você bate com o martelo? Talhadeira, como se fosse uma talhadeira. Tem alguns profissionais que eu vi na internet que usam uma. Eu não vou falar talhadeira para você entender o Aham. que é, né? Não sei o que é aquele trem lá. Mas o cara vai com o martelo e pau, Bate. pau. Na verdade, eles chamam esse procedimento Isso é verdade? Isso é verdade? É verdade, porém não é quiropraxia. Eles usam o nome quiropraxia, né? Ficou associado que qualquer coisa que estralha ou manipula a coluna é quiropraxia. Na verdade, essa é uma técnica que chama Seitai, é uma técnica oriental, que através das marretinhas ali, ele vai dando estímulo na coluna também. Mas não tem nada relacionado com a quiropraxia. Tinha até um barbudão que ficou famoso na. Tem, com martelo, muitas Você teria vezes. coragem de deixar o cara bater nas suas costas, negócio daqui? Ah, cara. Aí que o cara erra lá, se pronto, então você acabou com a sua vida. É bem complicado, né? Porque por isso que eu falo, as pessoas têm medo, Você né? vai para um outro procedimento um pouco mais tradicional, Sim. mais de costume, que não envolva impacto e tal. Pensando em hábitos, quando eu era moleque, eu tinha o hábito de ficar estralando muito os dedos. Uhum. E minha mãe vivia bolacha da vida com isso aí. Ela falava assim: para com isso aí que você vai ficar com as juntas do dedo tudo grossa, né? Tem alguma relação essa questão mesmo da junta ficar grossa pela questão de você ficar estalando? Tanto os dedos quanto a coluna, qualquer articulação, a pessoa que tem um hábito de se estralar, é um vício. É difícil tirar isso, quebrar esse vício mesmo, mas a pessoa ela tem como se fosse uma válvula de escape. A diferença é que quando ela se autoestrala, ela está criando um atrito. Isso com o tempo vai causar um desgaste, uma inflamação naquela articulação. Quando é jovem, não sente tanto, vai lá, dá uma estralada, alivia, dali a pouco faz de novo. Com o tempo, isso vai desenvolver artrose, desgastes mais severos. Na quiropraxia, o ajuste, a gente faz no vetor que a gente descomprime. Então, a gente vai abrir espaço dentro da articulação. Como eu falei, o termo cavitação são bolhas de gás dentro da articulação que a gente vai estar expandindo ela. Por isso que ela causa aquele estalido, né? Aí você puxa, no seu caso, então, tipo assim, a gente consegue alinhar as vértebras com base nesses estalos, mas ela não gera uma inflamação. Exato. Aí se eu, por conta, ficar aqui fazendo assim com os dedos e tal, Uhum. tem uma angulação onde a gente possa fazer que não cause essas inflamações, mas é o pescoço. Tem gente que às vezes estrala o pescoço e tal. Uhum. Tem uma angulação que a nossa coluna consegue fazer ou não? A coluna a gente não recomenda instalar, porque a gente tem estruturas nobres, né, artérias, principalmente passam no pescoço. O movimento errado muitas vezes pode causar uma lesão e até mesmo um AVC. Teve casos já de pessoas no ano passado, retratado se eu não me engano, que foram manipular o pescoço e tiveram um princípio de AVC, chegaram a Caramba. perder parte da visão também. Então, na quiropraxia, a gente estuda, né, na faculdade, a fazer da forma correta, no ângulo correto, sem prejudicar essas estruturas. Os dedos é a única parte do corpo que dá para estralar sem prejudicar, mas não apertando, torcendo. Sempre puxando. Porque aí você não vai danificar a articulação. Você só vai, como eu falei, expandir o espaço entre o segmento e o outro, né? A coluna de forma nenhuma. Busca em quiropraxia, de preferência Que às seja vezes, eu gradual. já vi gente fazer assim com as costas e tal, e começa a estralar, consegue. Sim. Tem gente que parece cobra, né? Não consegue fazer umas coisas que é absurdo, mas essa questão de estalar, cara, tem muita gente que eu conheço que faz. E aí você percebe que é quando a pessoa tá nervosa mesmo. Sim. Ela tá lá mexendo e tal, tentando achar um É igual um tique, né? aliviador, pra poder chegar nisso, né?
Mas quantas vezes também eu pensando aqui na questão de estresse, né? Vai fazendo assim, ó, começa do nada. Arder, Toque. cara. Pô, tem hora que você. Não, começa a doer. Quantas vezes você fez assim, ó, pro lado, fisgou? Do nada. Essa fisgada, você pode. Como que você diria o que pode ser? É de estresse? Na maioria das vezes começa com o fator de estresse, mas não só o movimento, né? Mas a sobrecarga, a postura. Às vezes a pessoa fica ali horas e horas sentada. A hora que ela vai levantar, a musculatura que estava adaptada numa posição, ela acaba dando uma contratura. Então, como eu falei, é uma somatização de todos os aspectos, né? Não é só a parte física, né? Ah, fiz um movimento errado, machuquei a coluna. Ó, eu pedi pra colocar o vídeo desse senhor aqui. Ô, Bia, pode colocar? Pode. Qual que era Vamos lá, levanta o braço até onde você consegue. a questão do braço, né? Aí já dói já? Aqui já dói. Esse paciente, na verdade, Tenta erguer de novo. passava Vamos na lá. ponta do outro ombro e ele sofreu um acidente de Isso. carro. Doeu um pouquinho, E mas aí pegou com o ombro congelado, né? Melhor? melhor. Logo na primeira consulta, Vamos lá, levanta o braço até onde você consegue. lógico que o foco não era só o ombro, mas Aí já dói já? também. Então, esse problema dele estava no ombro, que se interliga com a coluna. Na escápula, o símbolo escapulohumeral que a gente fala, né? Como eu falei, muitas vezes a gente tem que olhar o paciente como um todo. Não é porque ele vem com a dor no ombro que o problema está no ombro. Pode ter outras coisas envolvidas ali que também precisam ser corrigidas, né? Eu achei bem interessante, né? Porque a gente tá falando coluna, e vem pra escápula, e eu vi o vídeo dele, Sim. aí a gente tá falando de braço, Uhum. teoricamente, né? É É, diferente. eu até perguntar a questão da medicina, não sei se a quiropraxia também consegue explicar qual é o mecanismo que o nosso corpo desenvolve para ficar tenso dessa forma. Porque deve ter alguma explicação do Uhum. corpo se preparar, sei lá, para uma guerra, alguma coisa. Ele diz que a nossa cabeça não consegue distinguir o que de fato é uma briga de verdade, o que que é uma ilusão, uma coisa que você Uhum. fica criando, né? Existe alguma explicação que você teve contato que explica o porquê que a gente fica tão rígido assim, um exemplo, um caso de estresse de trabalho? Por que que essa parte aqui fica tão rígida? Tem alguma explicação disso? Na verdade, o nosso organismo ele tem duas formas de reagir a uma situação. Ou ele pode tensionar, como você disse, eu vou para a guerra, eu vou enfrentar, ou ele pode querer fugir. Então, na verdade, quando ocorre esse tipo de situação, o que acontece? O cérebro ele manda informação para o corpo, às vezes ele deixa até de nutrir com sangue, alguma parte específica, para preparar a musculatura para correr ou para reagir. Já dizia uma professora na faculdade mesmo, né? Ou eu vou para a briga ou eu vou para o mato. Então, ela tem que preparar o organismo justamente para que você consiga combater aquela reação. Então, muitas vezes pode ser aquela briga no trabalho, o chefe enchendo o saco, a gente acaba inconscientemente travando. A vontade muitas vezes é o quê? Brigar. Sim. Só que a gente acaba contendo aquilo. Muitas das emoções que a gente contém, na verdade, a gente somatiza no nosso corpo. Então, como eu falei, essa musculatura do trapézio, muitas pessoas têm ali pontos gatilhos, que são nós na musculatura, que tem aspectos emocionais envolvidos também. Então, é preciso trabalhar isso. Ver se de repente não é briga familiar, se não é problema no trabalho, porque isso muitas vezes vai atrapalhar o tratamento de quiropraxia. A gente consegue melhorar a condição física, porém tem um aspecto emocional envolvido, né? Cara, tem uma pergunta bem legal aqui no chat do Francis. Quebrei minha clavícula. Posso fazer quiropraxia? Pode, Ou dependendo... você vai quebrar o outro lá? A gente quebra o outro pra ficar igual. Ele pode fazer quiropraxia dependendo do período que ele fraturou a clavícula, né? Se ela já consolidou, não tem problema nenhum, até porque deve ter imobilizado, então criou outras compensações, tanto na coluna quanto no restante do corpo. Se é uma fratura recente, a gente não manipula, a gente não mexe. Tem alguns atletas, por exemplo, né, que sofrem traumas, pode ter uma fratura que muitas vezes não é detectada. Então a gente espera até um prazo de 7 dias para refazer, muitas vezes, um raio-x, porque às vezes aquela fratura não é visível no primeiro momento por conta da inflamação. Então pode acontecer muitas vezes, se o profissional não avaliar corretamente, manipular uma área que já está lesionada. Então por isso que é importante ter um período, a gente esperar, avaliar direitinho, para poder fazer os procedimentos naquele paciente. Eu lembrei de uma outra situação, né? Eu tenho também o problema que o meu ombro desloca. Uhum, E eu fiz sem problema nenhum. sim. Então, Não caiu fora? Né? se ele sair, a gente pode ir de volta Foi no no lugar. lugar, né? Nossa, Aí, cara. na verdade, é o quê? Uma instabilidade articular. Tem certas pessoas que têm mais facilidade em deslocar o ombro, quadril, até mesmo o joelho, muitas vezes por fraqueza na musculatura que segura aquela estrutura. Então, ocorre aqui uma coaptação.
A articulação ela sai e volta para o lugar. Isso, com o tempo, na verdade, vai causar uma lesão maior. A minha não volta, não, tem que colocar. Tem que colocar Mas no eu lugar. puxo o braço aqui, ele volta. Tem pessoas que colocam... Ele não cai, né? Eu só dá um treco aqui, eu puxo, ele volta acaba pro lugar. voltando. Tem pessoas que utilizam garrafa PET, às vezes, para colocar o ombro no lugar, mas não é recomendado, né? Porque cada vez que ele sai do lugar e volta novamente, ele vai causar um impacto, vai causar uma lesão ali. Então é importante a gente avaliar, corrigir aquela articulação e orientar aquele paciente, ó, fortalece tal musculatura, dá um foco mais nesse grupo muscular aqui, justamente para segurar essa articulação. Porque senão a tendência é o quê? Cirurgia. Colocar uma âncora, colocar um pino, alguma coisa que segure aquela articulação. William, voltando à questão lombar. O mais comum, pelo que eu entendi, é bico de papagaio, protusão e hérnia. Uhum. Existe uma contraindicação da quiropraxia ou para algum dessas três, vamos colocar como lesões? Sim. São lesões? Sim, são alterações inflamatórias, né? Ou até mesmo degenerativas, se a gente for dizer. Existem contraindicações relativas e absolutas na quiropraxia, que a gente chama de bandeira vermelha e bandeira amarela. Contraindicações absolutas, históricos de câncer, AVC, por exemplo, a gente tem que avaliar muito bem o que a gente vai fazer com aquele paciente. Contraindicações relativas, uma lesão, de repente, um estiramento, o bicho papagaio, a hernia de disco, na mesma situação. A gente pode fazer os procedimentos, mas antes a gente tem que avaliar. Se for um paciente que está com uma hernia de disco inflamada, que está causando ali uma radiculopatia, uma ciática, a gente não mexe naquele primeiro momento. A gente orienta para que diminua o processo inflamatório e aos poucos a gente vai fazendo os ajustes de correção. Putz, vai. Ô Bia, vamos colocar um outro vídeo depois daquele rapaz de verde. Aquele cara lá é um vídeo bem interessante também. Cara, os estalos são demais. Bom, enquanto ela coloca. Bom, Já vai vai colocar? Tá, que eu queria até pegar uma pergunta. Esse paciente aí, pelo que eu pude entender, ele não tinha nada. Seria mais um preventivo nesse Sim, caso? hoje ele tá numa Porque você fez vários procedimentos nele, né? Hoje ele já está meio que numa fase de manutenção. É um paciente que é engraçado porque ele tem um pouco do meu tamanho. Não sei se Então, eu a pessoa ela se pergunta. O melhor que todos os vídeos que tem aparece minha voz no fundo. Nossa, que delícia! Na verdade, Deixa bem. várias técnicas, né? Então, assim, às vezes, não é força, é técnica, né? A gente tem todo o movimento correto para fazer. E é um paciente que treina, já tem hábitos saudáveis, de fazer exercício, alimentação. Deixa bem certinho aqui. Aquela quarta lombar. Deu um minuto. Apertada você. Então. Deixa bem aqui. Esse foi dentro da escápula. Jesus amado. Até. Vendo essas coisas assim, às vezes você já viu aqueles vídeos na internet. Eu até mandei pro Fernando. Não sei se ele te mandou. Você viu o que os caras pegam um bichinho, faz assim. Faz o movimento. enterrou. Hoje eu... Dá pra fazer isso em animal também ou não? Dá. Faz sem a Luísa Mel ver, hein, gente? Senão vocês Cuidado. estão fodidos. Existe a quiropraxia veterinária também, Ah. porém é necessário ter o conhecimento da veterinária. Eu, como quiropraxista, eu só tenho formação para atender humanos. Para poder atuar com os animais, tem que ser um quiropraxista veterinário. E é muito mais sutil do que a gente imagina com o animal. A gente vê aquelas manobras, como eu falei, é coisa de rede social, de internet, quer chamar atenção. O animal ele tem muito mais receptor, ele é muito mais sensível a estímulos do que o próprio ser humano. E aí é importante sempre buscar um quiropraxista veterinário. Isso aqui não tem em Rio Preto, né? Não deve Bom, ter. não sei, eu não conheço. Não posso O falar. quiropraxista humano já Já é raro, difícil, né? Então, até dentro do que a gente está falando da popularidade que isso tem tomado nos Uhum. últimos tempos, é lógico que você não precisa falar mal de um outro profissional, não, a questão Uhum. não é essa. Mas sim como que a gente consegue identificar que aquele tipo de procedimento que está sendo proposto para você é furado. Primeiro pelos termos, quiroprata, quiropata. Então, assim, busca um quiropraxista. A nomenclatura que a gente já utiliza, na verdade, para diferenciar o profissional que tem a formação devida. Existem muitos profissionais que se valem de cursos de especialização. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. O mais indicado é buscar no site da Associação Brasileira de Quiropraxia.
Lá você consegue ter a certeza que é um quiropraxista graduado, bacharel em quiropraxia, que tem a formação necessária. Então, não à toa a gente estuda aí 4, 5 anos, fora cursos de especializações, técnicas. Então, não é aquele profissional que fez um cursinho ali de 5, 6 horas no final de semana. Tem alguma, tipo assim, dentro do direito a gente fala, né? Se você topa um advogado que fala assim, é causa ganha, pula fora já aí, Uhum, né? Porque a gente sabe que não depende de nós. sim. Então, dentro da sua área, a gente poderia olhar algum tipo de comportamento, poderia até fazer uma analogia. Se o Uhum, cara falar para você, ó, eu vou curar e vou resolver o seu problema, sim, pula fora. sim. Pode pular É, fora desse no Brasil é até um pouco complicado a gente utilizar o termo cura, né? Mas se Sim. o profissional, você entra em contato e fala, olha, ele tem um problema X, ele, não, pode vir que eu venho e eu resolvo o teu problema. Tem alguma coisa errada, ele precisa avaliar. Não tem como ele resolver totalmente o problema. E tem algumas dicas, por exemplo, o termo doutor. No Brasil, o doutor é quem tem doutorado. O quiropraxista, ele é um profissional da área da saúde, bacharel em quiropraxia. Existe em alguns países a titulação de doutor, mas no Brasil ele é quiropraxista. Tem essa questão. É, tem essa questão que só quem fez o doutorado mesmo. Mas tem muita gente que não fez porcaria nenhuma. Já se auto-intitula doutor, né? Doutor. Teve uma paciente sua aqui, a Thaís Monpean. Ela falou que fiz uma sessão com o Dr. William. Tá Doutor, vendo? Doutor. exatamente por Tá causa enchendo minha bola. de dores nos pés. E o resultado foi fantástico. Estava pisando torto. Como que é essa questão de... Nós estávamos falando de uma perna maior que a outra. Sim. Mas basicamente é isso que ela se refere, como uma perna maior que a outra? Ou é um desalinhamento mesmo que gera dor nas pernas? Na verdade, a maior parte dos problemas relacionados à coluna, eles são ascendentes. Então, ele começa a partir do pé. Então, às vezes, a forma que a pessoa pisa, distribuição de carga, isso já vai causando lesões, alterações na coluna também. Então, como eu falei, repito novamente, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Hoje a gente tem um grande problema, bebezinho já coloca sapatinho. Então, a gente tem na planta do pé vários receptores ali que dão que a nossa propriocepção, o nosso equilíbrio. Então, é importante também a gente corrigir tornozelo, joelho, quadril, ombro, tudo que a gente puder manter em alinhamento, funcionando, né, funcional, ele consegue melhorar a condição da coluna dele também. Quiropraxia a gente foca na coluna por conta do sistema nervoso. Essas articulações apendiculares, ombro, joelho e tornozelo, a gente também corrige justamente para que o corpo tenha uma biomecânica melhor. Existe um exemplo com relação do pé. Uhum, O salto alto, o quanto ele é prejudicial para a coluna? muito. Eu não sei As quem foi que mulheres inventou o vão- salto As alto. mulheres vão matar a gente, mas é fato. Porque, há um exemplo, a minha mãe, ela deve ter 1,48 m sem sapato, e com sapato ela vai para quase 1,60 m, Uhum. velho. Puta tamanho. E minha mãe anda na beira do rio, cara, de salto salto. alto. É absurda. E ela não consegue mais, porque a vida inteira ela foi assim. Sim. Então, assim, ela tira o sapato, bota os pés no chão, dói panturrilha, dói Uhum. coluna, dói tudo. E porque eu acho que houve encurtamento da panturrilha dela, né? Exatamente. Tem essa questão, mas eu não sei a ligação disso com a parte da coluna. Porque a panturrilha ainda Ela- fica evidente que o músculo contrai, mas e a coluna, né? Essa relação Ela afeta como um todo a coluna, né? Porque gera um desalinhamento do corpo em si, Sim, porque o pé fica assim, né? ele fica praticamente vertical, né? Então isso altera, na verdade, a cadeia muscular, e aí, querendo ou não, o corpo tem que buscar um equilíbrio novamente. O grande problema do salto é que ele projeta o corpo para frente e te obriga a corrigir a postura para trás. E isso vai criando as curvaturas, vai modificando a estrutura da coluna. O encurtamento da musculatura é o menor dos problemas, porque ela não vai conseguir utilizar um salto baixo, um chinelo, por exemplo. Mas é o grande problema que alterou a biomecânica do organismo dela. Hoje a gente tem outras condições relacionadas ao uso de celular, computador, que está alterando a biomecânica, a postura, devido a hábitos do dia a dia. Então, salto alto, celular, vários mecanismos, né, vários objetos que a gente começou a inserir na nossa cultura são prejudiciais à nossa saúde também. Até pensando do celular. É muito comum a gente ver aqui a parte de trás aqui, né? O famoso Pessoa- calombinho. É, o famoso Cupim. calombinho aqui. A gente conseguiria resolver isso ou é normal? Porque tem pessoas que dá para você ver uma curvatura normal, né? Normal. Uhum. Tem uma questão de corrigir isso? Sim. Essa curvatura que a gente tem no pescoço é uma região de transição.
É quando termina, na verdade, a lordose cervical e começa a cifose torácica. Claro que qualquer alteração de postura, principalmente pelo uso de celular e computador, a gente anterioriza o pescoço, formando aquele famoso cupim. Com os ajustes, com alguns exercícios, algumas orientações que a gente dá para o paciente, a gente consegue melhorar essa curvatura. Mas ele também precisa melhorar a postura dele com o uso desses aparelhos. Porque senão a gente faz o nosso processo ali de corrigir, ele volta à postura errada, volta novamente a ficar naquela posição sobressalente, né? Tem algum tipo de procedimento que a gente possa fazer durante o horário do expediente? Porque eu tô Uhum. ali muito com a cabeça para baixo, olhando o Sim. computador, celular, e eu começo a assim, sentir dor. Tem alguma coisa que eu consigo fazer nesse momento para aliviar algum Uhum. tipo de exercício? A princípio é alongamento, e a cada 1h30, 2 horas é importante levantar, mudar de posição. Nosso corpo ele precisa de movimento, então é necessário que a gente movimentar para lubrificar essas articulações. Hoje em dia, com o home office, tem pessoas que trabalham 6, 10 horas direto na mesma postura. Então é importante se movimentar e principalmente fazer alongamentos. Alongamentos do antebraço, do pescoço, para evitar chamadas LERs, que são lesões por esforço repetitivo, ou as DORTs, né, doenças relacionadas ao trabalho também, que tem um alto índice de afastamento também por conta disso. Síndrome do túnel do carpo, tendinite, bursite. Então a orientação é se movimente o máximo possível, não fique na mesma posição, e se possível fazer alongamentos, alguns exercícios específicos para melhorar a condição desse segmento. E eu posso fazer um alongamento sentado? Sim, pescoço, lateralmente, posterior, com auxílio de uma toalha, de repente com uma bolinha você pode soltar algum ponto mais doloroso. Hoje a gente tem alguns gadgets, né, alguns aparelhos que ajudam também, massageadores, que a gente consegue soltar aquela musculatura que está mais tensa. E o mais importante, tentar não ficar naquela postura por muito tempo. Essa Não questão vai me do- dar rata agora, hein? Das coisas que ele Não. falou, hein? Não, eu tô falando por causa da questão Não, do... porque você dá rata direto. Não vai me soltar uma que já tô te alertando. Não, hoje não vou falar. Ninguém faz massagem na hora que eu tô trabalhando, pode ficar cegado. No almoço a gente não faz massagem um no outro, tá tudo certo. Mas essa questão dos nódulos musculares, cara, uma Que vez eu fui avisar, né? fazer Porque uma gosta da rata. massagem e aí a moça apertou. Ah, a irmã da Lohane. E, cara, eu quase dei um soco nela, porque pegou num nervo, esses nódulos dói Dói. pra caramba. Sim. Parece que não. E a gente vai levando, né? Mas se você Uhum. pegar, tem uns lugares que você passa a mão assim, pra quem é leigo, não entende do assunto, passa não, tá normal meu músculo. Uhum. Mas pra quem entende, ela vai passando o dedo assim, vai achando uns calombos, falando, ai, velho, e ela vai até dissolver, né? Dissolver. Dentro dessa ideia, a gente, qual seria a diferença então da fisioterapia, dessas massagens com a Uhum. quiropraxia? Tá vendo? Tem que falar devagar, que se eu falar rápido eu vou errar o nome. Como eu falei, a fisioterapia, o principal objetivo é reabilitar. Você fez uma cirurgia, sofreu um acidente, reabilitar os movimentos. Claro que dentro da fisioterapia existem várias especialidades também. A massagem também, existem vários tipos de massagem, mas o intuito principal é o quê? Relaxamento. Na quiropraxia, a gente tem o objetivo principal de potencializar as capacidades naturais do corpo. Então, às vezes, com a dor de cabeça, aquele resfriado que parece que não passa por nada, a pessoa já tem todo de tudo, remédio, muitas vezes está relacionado com a coluna. Às vezes, um simples ajuste pode resolver o problema dele. Enxaqueca, por exemplo, é uma condição que a quiropraxia ajuda, mas ela precisa também do acompanhamento médico, porque é uma condição congênita, a pessoa já nasce com enxaqueca. É diferente de uma cefaleia tensional. Devido à postura, estresse do trabalho, ela vai tendo aquela dor de cabeça, né? Sim. Até pensando na questão da tensão muscular, existe alguma explicação dentro disso que você está comentando do porquê que durante quando o frio chega, as pessoas começam a Sim. relatar dor na coluna, dor não sei Uhum. no quê? Qual que é a ligação disso? O problema das baixas temperaturas, na verdade, o nosso corpo, para preservar os órgãos vitais, ele já contrai musculatura a fim de manter aquela temperatura ideal para o organismo. Então, isso já é um principal fator que causa desconforto na musculatura. O segundo, que a sinóvia, que é o líquido que é feito às articulações, ele fica mais espesso. Então, querendo ou não, a gente acaba se movimentando menos. Parece que até a gente levantar, Sim. se movimentar, demora um pouquinho para engrenar. Então, o frio mesmo, as baixas temperaturas, tem essa relação com dor justamente por conta disso também. E aquelas pessoas que já têm alguma lesão, uma entorse, às vezes teve uma fratura, aquele tecido ele já foi lesionado. Então, muitas vezes em temperaturas diferentes, ele pode ter ali uma sintomatologia também por conta daquela lesão, por conta daquele tecido que já foi lesionado.
Ele não só essa marca, como se fosse uma tatuagem interna, assim, isso não some do nosso Não, organismo. não desaparece. É aquela velha história de tio, Caramba. de vó, ó, vai chover. Mas por quê? Tá doendo meu joelho. Não é porque É isso aí mesmo. ele tem alguma lesão ali, ele Ele percebe que a associa. temperatura tá caindo, É, e aí ele fala, bom, acho que vai chover, ou vai esfriar. caramba. Verdade, tem várias pessoas. Eu também sofro com a questão da artrose no tempo frio. No frio, né? É. William, tem a sua paciente aqui, a Thaís, ela fez uma outra pergunta bacana. O que você recomenda para quem passa muitas horas por dia em pé? Em pé. Porque, cara, se você vai ficar 1 ou 2 horas, onde começa a doer? Lombar. Então vai. O que dá para fazer com esse pessoal que fica muito tempo em pé? Primeiro, fortalecer a musculatura. Ela que vai dar um condicionamento para a coluna, a pessoa suportar posturas por maior parte do tempo. Mas é importante, como eu falei, da mesma forma que a pessoa que trabalha um tempo sentado, ela também mudar de posição. Porque, querendo ou não, isso vai sobrecarregar a coluna dela. A gente tem ali o efeito da gravidade que sobrecarrega nossas articulações. O disco é como se fosse um amortecedor da coluna. A pessoa que fica muito tempo na mesma postura, seja em pé ou sentado, ele vai sofrer uma sobrecarga. É importante a gente mudar de posição. Se possível, mudar para posição horizontal. Que deitado, na verdade, o efeito da gravidade ele acaba diminuindo. Então, aquela sensação, chegou cansado do trabalho, vou deitar. Vou esticar um pouco a coluna, porque isso tira um pouco da pressão das articulações. Eu sempre me perguntei isso, cara, porque, pô, velho, você tá em pé, o peso tá nas pernas, não tá na coluna, né? Mas eu nunca consegui entender por que dói o Sim. pé da coluna aqui embaixo, aqui, ó. Uhum. O peso, mesmo ele estando distribuído, a gente sente na coluna. Eu sempre me perguntei, falei, cara, tô ficando doido, mas dói, não dói? Você já não foi em festa e você ficou lá, igual Ah, o velho, lógico. baixando as costas, assim, caçando um lugar escondido pra ninguém ver? Depois dos 30, vai na festa, tem lugar para sentar? Ô, cara, a gente foi na festa junina lá do Monte Líbano lá. Eu e a Nicole chegou uma hora, falei, vamos embora, minha lombar tá doendo, Tá velho. Eu queimando. não aguento mais É. ficar em pé, tô ficando velho. E aí, naquele dia ainda até brinquei com ela, falei, por que dói, né? Tava frio e muito tempo em pé. Em pé. E essa questão da lombar, de você ficar em pé, um exemplo, se eu fizer simplesmente fortalecimento, resolve essa parte da lombar. Uhum. Isso seria o suficiente. 50% resolve com a parte do fortalecimento, né? O grande problema é que a gente imagina que a nossa coluna é reta, mas ela não é reta, ela não tem ali uma sobrecarga numa estrutura que é totalmente alinhada. A gente tem as curvaturas anatômicas. O grande problema, na verdade, é que devido a hábitos posturais, a gente vai perdendo essas curvaturas. Então, alguns segmentos acabam sofrendo mais, que é o final da lombar, final da cervical, justamente porque essa estrutura está alterada, né? A curvatura que tinha que ter ali não está mais ali. Então, todo impacto está indo em cima dessas articulações também. Aí você vai ter lordose, cifose, sei lá o que mais. Aí na verdade, são curvaturas naturais. Quando o paciente diz, olha, eu fui no médico, ele disse que eu tenho cifose, tenho lordose. Que bom que tem. São curvaturas naturais. O que não- Você já nasce assim. já nasce com cifose e com Não, lordose. ela não vai piorando. Ela pode piorar para hiperlordose ou hipercifose, ou Ah. até mesmo hipo, que seria a perda da curvatura. Normal, tudo tem que piorar no Tem que corpo piorar. humano, né? Mas eu não sabia que ela já vinha, já é de Sim, nascimento A gente isso. já vem com essas curvaturas mesmo. Pelo menos se veio fabricado da forma correta. Né? Ô, William, tem uma outra pergunta aqui que é referente ao pé. Uhum. Elde Isavat. O quanto o pé reto, chato, que é o pé chato, né? Afeta na coluna. Como eu falei, a pisada ela é o principal fator de problemas relacionados à coluna por ser um padrão ascendente. A gente tem o pé plano e o pé cavo. O pé chato seria o pé plano. Então, quer dizer, a pessoa ela pisa, tem uma pisada mais para dentro. Então, isso muitas vezes vai sobrecarregar a parte interna do joelho, quadril, até mesmo afetando a coluna. Volto a mencionar, hoje a gente nasce, tem filho, já coloca um sapatinho. O mais importante é dar estímulo para aquele pé, ou seja, andar na areia, andar descalço, para que forme as curvaturas anatômicas do pé da mesma forma que forme na coluna. Então, muitos dos problemas relacionados à coluna que tem o pé como fator associado é justamente pelo uso de calçados. A gente tem aí em lojas tênis para pisadas neutras, pisadas pronadas e pisadas supinadas. Só que a gente vai lá, compra o mais bonito, muitas vezes não é o ideal para o teu tipo de pé e acaba desenvolvendo mais problemas também. E como é que você vai saber qual é o tênis certo? Aí é importante Será que fazer- o vendedor sabe te explicar? A maioria não sabe. É importante avaliar
E também é importante buscar um profissional também que seja especializado nessa parte do pé, da parte da pisada. Então, por exemplo, o podólogo, fisioterapeuta também, ele consegue trabalhar essa parte da pisada através de avaliações de baropodometria, através de exercícios de marcha, para poder te orientar melhor com relação ao tipo de calçado ou até mesmo confeccionar uma órtese, uma palmilha. Porque depois de calcificados os ossos, é muito difícil reverter aquele pé chato, mas você consegue aliviar a pressão dele, porque isso pode desenvolver a famosa joanete, calosidade, esporão calcâneo, são alterações justamente pelo tipo de pisado que vai sobrecarregando o pé. Pensando nessa questão de Estamos ferrados. sobrecarga, Mais uma. a pessoa que pratica uma arte marcial, vamos falar assim, Uhum, e vamos pegar o judô, porque o judô ele é bem tradicional, a questão de quedas, né? sim. Como que é o comportamento da coluna ao longo do tempo com relação a esses impactos? Ela aguenta isso numa boa, por ela ser flexível, ela aguenta esses impactos, dissolve isso para o músculo ou não? Isso vai trazer um prejuízo lá na frente? Tem uma diferença entre impacto e trauma. A queda, muitas vezes, é um trauma para a coluna. Tanto que a musculatura, muitas vezes, ela tensiona antes mesmo da gente cair. É uma forma de proteger o nosso corpo. Claro que dentro das artes marciais, a gente aprende como ter uma queda adequada para não ter uma lesão. Isso, com o tempo, pode sim causar ali lesões mais graves ou até mesmo problemas no futuro. A exemplo que muitos pais acham que os filhos não precisam de quiropraxia. Mas a criança ela não cai, ela não bate a cabeça, não tropeça. Então, esses tipos de traumas, muitas vezes, já começam a desencadear problemas na coluna. Então, como eu falei, a quiropraxia ela vem para prevenir, como profilática, justamente para evitar problemas de saúde. Claro que a gente tem o hábito de só buscar quando tá com dor, tá com algum problema, né? Esse pilar que você comentou, os 3 pilares que você Uhum. comentou, a parte química, vocês receitam remédios ou não? Vocês não podem receitar remédio para um paciente? Não, a gente não pode receitar nem medicamento e nem utilizar qualquer utensílio que seja invasivo. Agulha, pomadas, enfim. A gente tem como princípio na quiropraxia que basicamente nossa ferramenta de trabalho são as mãos. A gente tem algumas ferramentas que auxiliam também, mas a gente não pode prescrever medicamento. Até porque vai contra o pensamento da quiropraxia. A gente tem como base a quiropraxia que a gente alinhando a coluna, o nosso corpo ele é capaz de restabelecer todo o restante, capaz de curar qualquer sintoma que venha a ter. Se a gente prescreve um medicamento para o paciente, a gente corta o sintoma dele e não resolve a causa do problema. A gente tem que procurar primeiro corrigir a causa do problema, e aí, se ele precisar de alguma medicação, cabe ao médico orientar aquela medicação. A medicina convencional não bate de frente com vocês? Eu falo isso porque, não sei se chegaram a assistir aquela série no Netflix, O Império da Dor. Vocês chegaram a ver essa? E é uma série que aborda muito a questão da indústria farmacêutica, Uhum, como que eles desenvolvem a questão de ganhar dinheiro com a dor, sim. né? Então, através disso, tá demonstrando, pelo menos na série onde eu tô assistindo, tá demonstrando o quanto que a medicina ela engessa e a gente escuta alguns médicos meter o pau na questão indústria porque eles não querem saber de tratar a causa, né? Mas sim, vamos passar um paninho e continuar assim. Eles não querem curar. Não querem curar o povo, a verdade é essa. Então, no caso da medicina, eles não caem em cima falando que, sei lá, esse procedimento que vocês fazem não tem comprovação científica. É o que a gente escuta falar. Existe esse problema com a medicina Com a tradicional? medicina, nem tanto. Na verdade, é muito da visão do profissional. Eu tenho muitos clientes que são médicos, eu vejo que muitas vezes vem da formação do profissional. Quando ele tem uma visão multidisciplinar, que todo mundo consegue trabalhar em conjunto, ele aceita a quiropraxia, ele orienta, ele recomenda para os pacientes. Agora, quando aquele profissional, como vocês disseram, ele não quer resolver o problema, muitas vezes ele só vai prescrever medicamento ou porque tem ali um financiamento por trás, Sim. ou porque, na verdade, ele vai ter aquele paciente por muito mais tempo, muitas vezes ele não está interessado em algo que possa ajudar o paciente de uma forma natural. Tanto que algo que tem retomado é justamente o médico da família. É aquele médico que acompanha a família desde a criança até a fase adulta, mas com meios naturais. A homeopatia, fitoterápicos. A gente sabe que a maior parte dos medicamentos, eles são oriundos justamente das ervas medicinais. Os índios, por exemplo, não têm acesso à medicação. Sim. Eles buscam justamente através da natureza, né? A indústria farmacêutica não é fazendo uma crítica, né? Mas ela
quer muitas vezes algo que seja rentável, né? O paciente que não toma remédio não é interessante para a indústria farmacêutica, né? A Sim. quiropraxia, por exemplo, a gente tiraria alguns pacientes que são adeptos da medicação. E existe até um pouco esse princípio, né? Culturalmente, nossos pais, nossos avós dão muito preferência ao medicamento. O médico passou tal remédio, eu vou tomar porque faz bem. Ok, pode ser que te ajude, mas se você já tentou algo de forma natural, já buscou tentar fazer exercício, melhorar a tua postura, isso muitas vezes pode resolver quase que 100% dos seus problemas também. A gente tem uma cultura que ainda é muito imediatista. A gente quer a solução rápida. E muitas vezes o trabalho, o tratamento, ele tem que ser a longo prazo. Quiropraxia, atividade física, terapia. A gente vive num mundo hoje muito caótico, né? Que a gente precisa das coisas rápidas, coisas ágeis, Sim. né? Então, o nosso corpo ele precisa de tempo. Tempo é a resposta-chave para o nosso organismo conseguir trabalhar. E aí os caras desenvolveram um sistema fácil, né? Sim. Hoje, por exemplo, você tá com uma dor na coluna, você toma um remédio, você vai comprar esse Sim. remédio. Às vezes você paga R$10, R$8, alivia a dor e pronto. Para que Pronto. eu vou para academia, treinar, fazer qualquer coisa para evitar isso, né? Isso quando ele resolve. Isso E quando quando ele ele- só mascara os sintomas e não resolve o problema. O problema é que a gente, como leigo, não sabe Não o que sabe. que é mascarar e o que é resolver o problema. Porque assim, você toma um remédio, passou a dor, pronto, o problema tá Ok. resolvido. Entendeu? E Você o empurra. efeito colateral? Já leu bula de remédio? Não. Então, não leia. leio. Eu não Não leia, senão nunca mais você vai tomar remédio. nenhum remédio, né? E a quiropraxia tem algum efeito colateral? A grosso modo, vicia. A pessoa que faz quiropraxia, ela quer fazer a vida toda. Na verdade, a quiropraxia não vai ter um efeito colateral, ela só tem efeitos benéficos. Ela vai trazer a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então, a pessoa às vezes tem dificuldade para dormir, tem dores de cabeça, dificuldade para ter uma alimentação regular, mulher com ciclo menstrual também meio atrapalhado. A quiropraxia, na verdade, só traz benefício. Dificilmente ela vai prejudicar o paciente, não é o Só nosso se o objetivo. profissional ali errar a mão no que tem que ser feito, né? Isso, exatamente. A Alessandra fez uma pergunta aqui que eu iria fazer, mas tem uma antes do Francis. Eu acho que você já respondeu, né? A quiropraxia que falam que se você fizer demais, pode criar calos ou engrossar tendões e articulações. Isso é real ou é mito? É um pouco de mito, na verdade, mas tem a relação da manipulação. Justamente pelo aquele atrito, né? Como eu falei, a pessoa que tem o hábito de se estralar, o que engrossa na articulação são os ligamentos, eles vão ficando mais espessos. Ele entende que está tendo uma agressão ali. Mas como eu falei, na quiropraxia, a gente faz um vetor que não vai lesionar aquela articulação. O fazer demais da quiropraxia, se a pessoa fizer 100 anos de quiropraxia, porque no primeiro momento o paciente ele vai fazer sessões de tratamento e depois ele vai fazer sessões de manutenção, que são sessões esporádicas. Então, a quiropraxia ela não tem essa capacidade de lesionar a articulação, até mesmo engrossar, lesionar estruturas. Muitas vezes a pessoa que tem o hábito de se estralar, ela já lesionou o ligamento dela. A pessoa que tem aquele hábito de só se movimentar e estalar, ela já tem uma frouxidão ligamentar, porque ela já tem aquele vício de se estralar. A quiropraxia ela não consegue alterar essa estrutura. Cara, as pessoas que não conhecem, né, sempre vai ter algum Sim. motivo para Sim. não fazer. Uhum. O que a quiropraxia consegue fazer, na verdade, é melhorar a amplitude de movimento. Naquele caso que o paciente, às vezes, tem uma certa limitação de movimento e não consegue girar o pescoço. Depois que a gente faz os ajustes, a gente melhora o movimento. Por quê? A gente encaixou corretamente a articulação e deu movimento e lubrificidade para aquele segmento que estava precisando. Aproveitando a questão de movimento. Eu pedi para colocar as fotos. Tá no jeito aí, Juninho? As fotos para mostrar o antes e o depois desse paciente, que chegou com uma perna mais curta que a outra. Que diabo Sim. que é isso? Você esticou o cara, ele pendurou, que você puxou o cara. Parece até montagem, né? Então, o que foi feito nesse caso aí? Na verdade, essas imagens só foram feitas a nível de comparação, né? Do antes e depois do ajuste. Foi um paciente que também, ele procurou por curiosidade, ele não tinha uma queixa, e ele tinha uma disfunção na pelve, porque ele joga bola. E aí, fazendo os ajustes, a gente conseguiu nivelar o comprimento das pernas dele ali. Isso a longo Ele não prazo. sentia nada, Não ele sentia nada. quis, por curiosidade, Quis fazer uma sessão. experimentar, exatamente. E se vocês observarem, o lado mais curto já tem até um desgaste maior da sola do tênis. Então, se ele não busca
corrigir esse problema, como ele joga bola, ele, pelo relato, nunca teve, mas ele poderia ter uma lesão de joelho, um estiramento muscular. Então é importante ter a quiropraxia aliada como prevenção, né? E tem uma outra pergunta interessante aqui. Essa eu iria te perguntar. A Alessandra Sanches. Se pendurar na barra, ficar pendurado na barra, realmente alonga a coluna? Sim e não. Na verdade, muitas pessoas buscam fazer esse tipo de movimento para tirar a pressão da coluna e causar um certo alívio. O problema é que quando a gente se pendura, a própria musculatura ela segura, porque senão a Sim. coluna se partiria no meio. O que a gente tem hoje como ferramenta é a maca de tração, onde o paciente em repouso, numa posição horizontal, a gente consegue fazer a descompressão da coluna dela. Então, esse fato de querer se pendurar na árvore, numa barra para esticar a coluna, isso de fato não resolve muito. Causa uma sensação de alívio, de relaxamento, mas não descomprime totalmente a coluna, porque a musculatura ali ela tá segurando, né? Caramba, você vai vendo cada dia que passa, né, cara? Cada cagada que você faz na vida, né? Não, mas essa questão do É a alívio. falta de conhecimento, né? Tem gente que realmente fica pendurado na barra com uma forma de aliviar. Sim, alívio. Não quer dizer que vá realmente ter um alívio lombar, mas parece que sim, Parece né? que sim. Que você está alongando. De certa forma, você está alongando, mas não necessariamente vai trazer um benefício. Não recomendo, mas o ideal seria o quê? Então, se pendurar na barra, mas que tenha algum peso te tracionando para baixo. Porque só o fato de se pendurar ali não tem nada que consiga descomprimir a tua coluna. A gente vê muitos vídeos na internet, às vezes, pessoas que são amarradas, esticadas, né? Na Idade Média também se amarrava as pessoas e esticava, às vezes até com máquinas de tortura, né? E isso de fato consegue descomprimir. Mas o fato de se pendurar na barra em si é só questão de relaxamento mesmo. Existem determinados. Ele falou assim, ó, pô, eu posso fazer um alongamento sentado para lombar? Para lombar é um pouco difícil, porque você está sentado. Mas dá pra gente adaptar alguns movimentos, né? Ou então no local de trabalho assim, tô trabalhando ali, que nem você falou, cada Uhum. 1 hora e meia levantar Sim. para mudar a posição e tal. O que seria interessante? Tem algum jogo de exercícios que vai descomprimir a tensão da lombar? Fazer por conta, muitas vezes, a pessoa não vai conseguir. Por isso que muitas empresas têm investido, né? Então, Semana do Trabalhador, ginástica laboral, que aí são exercícios específicos através de profissionais que consigam orientar nesses movimentos. Eu mesmo já trabalhei em alguns eventos em empresas onde colocaram a quiropraxia, primeiro a nível de conhecimento, e uma forma até de agradar aquele funcionário, né? Porque ele vive tenso, estressado, na mesma postura. Então, é importante que as empresas também vejam dessa forma, porque o nível de afastamento por invalidez no trabalho ele é muito alto, porque está relacionado à ergonomia do trabalho. E hoje um grande agravante é o home office. Então, as empresas, vão mandar funcionário para casa que dá menos despesa. Aí a pessoa fica sentada na cadeira da cozinha, deitada no sofá, começa a desenvolver muitos problemas relacionados também. Vou te lançar um desafio. Pronto. Você vai fazer uma sessão, Vou. mas vai deixar eu filmar para puxar teu pescoço lá. Não, vai que eu piso no todinho lá na hora. Você vai jogar na internet. Mas aí não vai aparecer, né? Não, Se vai for sair. fazer, você gente é vai no disso, banheiro né? antes, pô. Mas não tem controle, não tem como. Sim. Não tem, pode fazer lavagem intestinal, vai dar ruim, velho. Você vai, o cara vai te apertar, vai virar, vai fazer não sei o quê. Vai ou não vai? Não, eu vou, mas não pode filmar, pô. Vai que dá ruim. Ou você filma do meu celular, aí eu aceito. Não, fora pode isso- ser, não tem problema. Vou fazer ao vivo. Tem que ter o consentimento dele. Né? Mas, ó, pensando nessa questão do intestino que a gente Ele não tava vai, ele tá comentando. com medo. Não, eu vou. Vamos marcar, nós vamos. Você tá com medo de soltar um rojão lá na hora. Pô, você tá louco. Vai que. Eu sou pé-fio com um monte de coisa. Mas, ó, pensando nessa questão do trabalho que você tava comentando, eu não sei se vocês acompanharam, mas lá fora, se a minha memória não me falhe, foi na Espanha e teve na Inglaterra que eles fizeram uma redução da jornada de trabalho. Uhum. E aí viram que isso deu certo lá e trouxeram para o Brasil. E aqui no Brasil tem empresas que já estão trabalhando 4 vezes na semana, Uhum. né? Então aí trabalha até na quinta e a galera tá descansando no sexta, sábado, domingo. E o interessante é que essas empresas, quando fizeram esses testes, eles perceberam que a produtividade daquela galera que estava lá
melhorou muito, Sim. inclusive tiveram que contratar pessoas, Uhum. né? O quanto essa questão do excesso do trabalho, a falta de postura, conscientização, a gente não tem, de fato a gente não tem, a gente não sabe. Isso prejudica no trabalho, Uhum. na qualidade, né? Porque a gente veio de uma cultura onde você é educado o seguinte: você vai ser bem aceito e bem visto se você trabalhar 12 horas por dia. Sim. Essa é a cultura que nós temos. Uhum. Todo mundo bate nas costas daquele cara que fala assim: estou me matando de trabalhar. Todo mundo aplaude esse tipo de pessoa. Mas ninguém fala da saúde dela. Mas Sim. se você tomar um copo de cerveja, vai vir um monte de cagador de regra na sua cabeça. Você está acabando com a tua saúde, não sei o quê. Mas trabalhar em excesso também é prejudicial. Sim. Né? Traz alguns prejuízos. E aí cai no ponto que você falou do afastamento em razão dos estresses emocionais, até mesmo muscular. Inclusive, tem uma parte da legislação trabalhista em que ele limita a quantidade de peso, Uhum. tanto para o homem quanto para a mulher. Se eu não me engano, o homem é até 30 e a mulher é até 20 quilos, que pode fazer o manuseio manualmente assim, a não ser que tenha um carrinho para empurrar para lá e para cá, que aí muda um pouco. Mas o quanto é importante a gente ter consciência disso, né? Você falou da questão da ignorância. A gente faz porque a gente é ignorante, a gente não sabe como resolver aquilo. Então é bom a gente conscientizar desses pontos, ter noção das nossas ignorâncias e partindo dessa ideia de desconhecimento, como você consegue exemplificar para nós os maiores erros que a gente faz em casa com a nossa Uhum. coluna? Você falou, ó, isso aqui é prejudicial demais. Em casa, basicamente, é faxina. Aquele agachar, aquele varrer de forma incorreta. Às vezes largado no sofá, vendo televisão. Hoje, querendo ou não, a tecnologia, ela trouxe praticidade no nosso dia a dia, que hoje a gente não levanta mais para mudar de canal a televisão. Antes a gente se movimentava mais. Hoje é controle remoto, se bobear até dispositivo eletrônico. A gente dá o Sim. comando de voz ali, ele faz o que tem que ser feito. Então, isso trouxe, na verdade, assim, muitos problemas para nossa saúde, tanto física quanto mental. Com relação ao trabalho que você disse, isso é fato. Então, tem muitas empresas que elas investem mesmo no ambiente de trabalho. Às vezes, você trabalha ali 6 horas por dia. Tem um ambiente ali para você relaxar, para você jogar um videogame. Então, isso é importante também para você desacelerar e desconectar um pouco do ambiente de trabalho e voltar totalmente mentalmente sadio para poder produzir mais. Então, o grande problema, na verdade, é que nossa cultura, a gente é visto como um número. A partir do momento que você não serve mais para a empresa, você é descartado. Então, o índice de afastamento é justamente porque as empresas não estão olhando o funcionário ali como um bem maior para ele, que quanto mais ele tiver aquele funcionário, melhor a empresa vai produzir, mais ela vai crescer. Não, é meramente um número. Ah, teve lesão no trabalho? É porque pegou peso de forma inadequada. Alguma empresa prega, exerce o que você falou de limite de peso? Dificilmente. Difícil. Isso a gente vai tomar conhecimento quando a pessoa entra com um processo, por exemplo, contra uma empresa, que às vezes é relacionado à ergonomia do trabalho, sobrecarga do trabalho. Tem algumas profissões, por exemplo, que sofrem muito do burnout. Síndrome do burnout é exaustão física e mental por excesso de trabalho. A pandemia é prova disso. Quantidade de profissionais da saúde que entraram por conta do quê? Da exaustão que estavam sofrendo durante a pandemia. E a pandemia, ela possibilitou formas da gente trabalhar à distância também. Hoje só não busca cuidar da saúde quem não quer. Hoje você quer um médico, você consegue fazer consulta online. Hoje você quer orientação, você consegue buscar na internet. Então, a tecnologia ela veio para ajudar. O problema é se a gente faz mau uso dela. Isso vai prejudicar a nossa saúde também. Isso é fato. Esse ponto que você Ô, William, tem uma pergunta aqui também interessante, que é a posição para dormir. O Elber Marcheto. Qual posição ideal para dormir que não prejudique o ombro ou até mesmo a coluna? Isso é uma desgraça, porque eu durmo em cima do ombro, cara, o braço fica formigando e torto, né? Sim. Depois de um certo tempo, eu não posso dormir mais torto, porque eu sinto a lombar também. Existe uma posição mais fácil para não se... Porque, cara, você vai levantar quebrado, né? O melhor jeito de dormir é de bruço. Não. Puta, para isso não, velho. Eu só durmo de bruço, velho. Você sabe que a pior é de bruço, né? É a mais confortável. Confesso que é a mais confortável. Acho que é. Porém, Me dói a lombar. porém, ela rotaciona toda a coluna, porque você dorme com o pescoço virado.
A não ser que você durma numa maca ali de quiropraxia, de massagem, que tem o buraco para você colocar o Correndo rosto. pro chão, assim. Então é uma questão de hábito. Muitas vezes a gente vê o quê? O recém-nascido, o bebezinho, é colocado de bruços. Então ele já tá ali criando uma disfunção no pescocinho dele. A postura ideal é dormir de lado ou de barriga para cima. Para quem ronca, dormir de lado. De preferência, um travesseiro entre a altura do ombro e a orelha. De barriga para cima pode ser um travesseiro um pouquinho mais baixo. E um travesseiro no meio das pernas. Nunca dormir em cima do ombro. Sempre trazer ele um pouquinho para frente e apoiar a região da escápula. Às vezes pode acontecer de formigar a mão no meio da noite mesmo. Claro que o nosso organismo ele é perfeito. A gente consegue dormir de lado e no meio da noite virar inconscientemente, espontaneamente. Sim. Porque a partir do momento que ele começa a formigar, não é um problema. É teu corpo te avisando, ó, muda de posição, que senão vai dar pepino aqui. Então, o nosso corpo ele consegue ter essa adaptação. Então, ó, o ideal é barriga para cima ou de lado, nunca de barriga para baixo. Nossa, tem gente que dorme de barriga pra cima, parece um defunto, né, velho? Bota a mão assim, ó. Eu sou deles, eu sou deles. Você olha e fala, será que morreu isso aí? Tem gente Será que tá que dorme, respirando? Coloca o dedo. Não, e a pessoa fica quietinha assim, não mexe, não faz nada. Fala, nossa, morreu. Tem outra situação que eu posso dormir na hora de levantar. Sim, Eu já ouvi dizer que todo mundo levanta errado. errado. Existe jeito certo pra sair da cama? Uhum. Na correria do dia a dia, a gente levanta meio de qualquer jeito, já toma um café ali. O ideal é a gente alongar primeiro, espreguiçar. Não é à toa que os animais, eles vivem espreguiçando, gato, Verdade. cachorro, porque é uma forma do quê? De você esticar a coluna, de você alongar aquela musculatura, preparar ela para o que você vai fazer. E de preferência, virar de lado, utilizando a força do braço e fazendo como se fosse um pêndulo. Você joga as pernas para fora da cama com o apoio do braço. Nunca levantar de frente, de qualquer jeito, meio que se arrastando na cama, que isso vai prejudicar a coluna. Porque a musculatura está relaxada no período do sono. A partir do momento que você vai levantar, se você não der informação para o teu corpo que você vai levantar, ele vai impactar em alguma região. E na maioria das vezes é na coluna. Tem até alguns estudos da parte da medicina chinesa que eles falam que você tem que levantar e aí você vai mexendo no ponto do pé, você vai fazendo toda a movimentação para depois sair da cama. Cara, devia ser louco. Às vezes você levanta e só sai andando. Só vai. Só sai andando, né? Às vezes a alma fica em casa e o corpo vai pro trabalho. Não, tem gente que anda assim mesmo, cara. Você olha, a pessoa tá. E essa questão de como levantar, como abaixar, a gente percebe que tem alguns caminhos que a gente pode observar, Uhum. né? Vamos pensar o seguinte: nessa questão de levantar de uma cadeira, tem um jeito certo ou não? Sim, muitas pessoas aprendem na dor. Normalmente, né? Quando a pessoa está com dor, ela faz os movimentos corretos, que é levantar, agachar, flexionando o joelho. Então, a gente levanta de qualquer jeito, com pressa, empurra a cadeira. Não, devagar, apoia o braço, segura em alguma superfície que possa te dar uma estrutura para você levantar e aos poucos você começa a movimentar. A movimentação correta é como se fosse a movimentação do robô. Tudo Sim. devagar, vira o corpo, só que na pressa do dia a dia não, a gente dá aquela olhada para trás no carro, gira o tronco para pegar um objeto. É isso que vai lesionando a coluna. O nosso Nossa, corpo, querendo ou verdade. não, ele tem uma biomecânica perfeita para executar os movimentos. O problema é que a gente não sabe usar. A gente flexiona a coluna, a gente rotaciona, a gente torce de qualquer jeito. E isso, querendo ou não, vai causando problemas, né? É até interessante isso. Uma vez, esses dias atrás, eu fui ajudar minha sogra a botar uma TV lá na casa dela, cara. Aí tava eu e o namorado dela assim, colocando, né? Aí, bicho, eu fui fazer assim pra olhar atrás pra ver se tava encaixado. Do jeito que eu fiz assim, travei, eu Já fiquei. ficou. É. Não fiz nada, só fiz esse movimento aqui. Aí eu falei, ai! Aí eles ficou olhando assim, falei assim, nossa senhora, o que foi? Cara, eu fiquei branco. Deu uma fisgada aqui, ó. Uhum. Eu fiquei 3 dias com dor. Bem nessa região aqui. Deus me livre, Pins- que eu chegar na tua idade, tô ferrado. Ah, sai fora, cara. Não, você nunca travou a coluna assim, Cara, as mas você costas? trava direto. Não, mas as costas, às vezes você faz um movimento inocente. Uhum. Às vezes você faz assim e dá uma. Mas, dá uma mas normalmente você trava inocente. Você Não, vai fazer assim, ó, lá. Ficou. Aí você vai e fica, né? Nossa, é verdade. Então, assim, é uma coisa que depois você vai andando, até para respirar é péssimo, né? Incomoda. É. Para conseguir desenvolver isso. O que foi? O Juninho tá dando risada, cara. Mas é verdade. Quem nunca passou por isso? Porque aí você trava, você fala. Teve inclusive um caso famoso de um menino que travou, Uhum, né? Que foi sim. pegar. Acho que não sei o que ele foi pegar uma. Esse daí é um caso de um quiropraxista australiano. Já deve fazer acho que uns 5 ou quase 10 anos já. E o menino ele é indiano. Né? O menino acho que devia ter uns 18 anos.
E aí o quiropraxista ele grava justamente o passo a passo, como ele chegou no consultório, o tratamento que ele fez. Ele travou pegando uma raiz, uma mandioca, uma batata, e ficou naquela posição. Então ele não era daquele jeito, ele simplesmente travou. O pai, né, preocupado com o filho, resolveu ele levar nesse quiropraxista lá na Austrália. E aí ele fez um tratamento, conseguiu totalmente reverter, porque era uma condição assim que foi um trauma que ocorreu na coluna. Então ficou bem, bem famoso esse caso também. E isso, a quiropraxia não era nem tão conhecida nas redes sociais. Esse vídeo, na época, acho que eu tava iniciando na faculdade ainda. Caramba, é porque a gente vê bastante hoje, a galera explora para demonstrar o efeito da quiropraxia. Eles pegam uns caras que tá andando assim, aparecendo uma vírgula, e do nada, passa lá 10 segundos do vídeo, o cara já tá em pé, tá andando e tal. Essa questão da correção, a gente entende que ela é relativa. Mas pra gente colher benefício na primeira sessão, eu já colho. Como eu falei, existe a postura que a pessoa está... Vamos supor que eu tô tenso por causa do trabalho. Uhum. Vamos dar esse exemplo. Nesse caso, tô com muita dor aqui, nessa parte do pescoço e tal. Nessa primeira sessão, eu já posso... Já tem um alívio. O alívio. O alívio, com certeza. Mas depende de cada caso. Como eu falei, às vezes o paciente que está torto, está desalinhado, muitas vezes pode ser alguma doença, algum caso específico, é preciso fazer um tratamento, ou é uma postura antálgica. Como você mesmo falou, você foi olhar ali atrás e travou. Você chega no consultório nessa posição, possivelmente é o quê? Foi um movimento brusco ali, foi um episódio isolado, que talvez com uma sessão já resolva. Mas é importante depois fazer sessões de manutenção também. Porque numa próxima pode ser que de repente não surta o mesmo efeito. Porque o teu corpo ele vai se acostumando a todos os estímulos que a gente faz. É igual a academia, a gente vai a primeira semana e fica todo dolorido. Ele vai acostumando. O que você tem que fazer? Variar o movimento. Então a gente tem que dar estímulo pro nosso corpo para ele entender o que ele tem que fazer. A quiropraxia consegue explicar por que quem anda de bis anda torto? Você já viu isso? Já prestou Por atenção? conta da postura. Não só de bis, né? Acho que Não, já mas a bis. bis é específico. Depois vocês prestam atenção, quem tá assistindo aí, vocês. Olha quem anda de bis. Eu não conheço um ser humano que senta nela e fica reto. Sim. Ela te entorta, deve ter alguma coisa espiritual. O banco dela deve ser torto. Que, cara, você senta, a pessoa ela anda assim, ó, de lado. lado. Você fala, mas o que acontece? Eu até brinquei com a Ana esses dias, eu vi ela na rua de Deve bis, ser eu falei, com mano, conforto na hora de sentar, né? Sim. todo mundo que senta numa Espiritual banda. não é, não. Senta numa banda da bunda, você vê que a pessoa fica torta. de Eu não lado. conheço um ser humano que é bis. As outras motos ainda você vê a pessoa andar certinho, mas bis é um... Possivelmente vai ser conforto, aerodinâmica, né? Deve ser algum tipo ali, um encaixe no banco, Sim. A faz com estatura que... da pessoa também. O cara que desenhou a bis era torto. Né? Era torto e fez, né? Também pode acontecer. Uma pessoa muito alta for andar de bis, ela vai andar torta. Ela precisa de uma moto mais da altura dela, né? E um baixinho, eu, por exemplo, não consigo andar numa BMW, numa Triumph, por exemplo, que são motos muito altas, né? Isso vai prejudicar com o tempo também. Então, Isso vai... cada biotipo tem a ferramenta correta para se utilizar. Ô, William, tem uma pergunta do Bruno. Ele falou assim, ó, sou mecânico, minha coluna está travando muito. Você indicaria quiropraxia? Bom, o mecânico, ele agacha o dia inteiro, levanta e agacha e pega e levanta e puxa peso. Sim. A analogia é legal pra gente fazer. Da mesma forma que a gente leva o carro para alinhar e balancear, a gente quer o quê? Que ele funcione, ande alinhado. Porque senão com o tempo ele vai causar lesões, vai começar a quebrar peças, né? E na quiropraxia da mesma forma, a gente tem que manter nosso corpo alinhado. Ainda mais algumas profissões, como o mecânico, ele agacha, fica na postura errada debaixo do carro, e isso com o tempo vai causando problemas maiores mesmo. Então é importante que ele busque prevenir. É uma analogia que eu faço até para os pacientes. Não adianta você esperar o carro dar problema se você não fez a manutenção regular dele. Quiropraxia é a mesma coisa. E o nosso corpo, ainda digo mais, não tem muita peça de reposição. Tem muita coisa que se der problema... Vocês acharam um joelho recondicionado aí no mercado, me avisa, viu? Porque tá complicado aqui. Tem uma outra pergunta aqui do Francis. E essa é o problema de muita gente, né? Dores no nervo ciático tem como ser tratado com a quiropraxia? Sim. Mas é importante identificar a causa. A ciática, muitas vezes, não necessariamente é o nervo ciático. O nervo ciático ele é o nervo mais famoso, digamos assim, porque ele é o maior nervo, faz parte de todas as ramificações da lombar e é o que geralmente mais incomoda nas pessoas. A ciática ele tem geralmente duas causas. Uma hernia de disco, que pinça o nervo no nível da coluna, ou uma síndrome do piriforme, que é o que a pessoa que trabalha no tempo sentado, a musculatura do glúteo tensiona
E é justamente por ali que passa o nervo ciático. Então seria uma falsa ciática. Mas pode ser, por exemplo, o nervo femoral, pode ser, de repente, uma outra ramificação do nervo ciático, mas não necessariamente ele está sendo afetado. Por isso a gente tem que avaliar, muitas vezes pedir exames para ver se tem alguma alteração na coluna que pode estar comprometendo o nervo ciático. Teria que se fazer, por exemplo, uma ressonância magnética para descobrir? Isso. Através da avaliação de quiropraxia, a gente já consegue, através de testes, palpação, ter uma ideia noção inicial, de né? qual que seria o problema. Então, os exames, eles são complementares. A gente consegue, através dos exames, ver alterações ali. Então, tem muito paciente, às vezes, já faz o exame porque passou no médico X, por alguma condição específica, fala, eu tenho hernia de disco. Ok. Talvez não seja a causa do teu problema. Às vezes, a tua hernia de disco é justamente uma forma que teu corpo criou para adaptar alguma sobrecarga ali. Da mesma forma, o bico de papagaio, como você tinha mencionado. O bico de papagaio, ele não é um problema. São calcificações que o corpo vai criando ao entorno da vértebra para tentar estabilizar aquele segmento que está tendo muito problema. Ele vai ser incômodo se ele pinçar ali um nervo, alguma musculatura. Aí sim ele pode causar dor. Bom, essa questão do nervo ciático é complicado, cara, porque para descobrir de fato se é lá ou não, Sim. isso é muito, muito difícil. Eu tô aqui pensando que eu fiquei encucado com aquela imagem do pé da moça lá. É moça ou é do rapaz? Rapaz. Do rapaz, né? Que deu aquela Uhum. diferença. Porque assim, você fez ali o tratamento com a pessoa, ficou igual. Uhum. Dizem, não sei exatamente se é isso mesmo, que os nossos ossos, eles não são do mesmo tamanho, Sim. né? Como é que você faz essa compensação quando um osso é muito diferente ou do outro? Como é que a gente vê isso? Acho que tem um exame para medir o Sim, osso, não tem? tem a escrometria, como eu falei, que é o raio-x Só com a uma parte do régua. osso das pernas, um Das exemplo. pernas, exato. É aceitável algumas diferenças de comprimento. Então, por exemplo, a questão da perna, até 1 centímetro é considerável. Ultrapassou 1 centímetro, aí é indicado utilizar ali um calço, uma palmilha para nivelar aquele segmento. Tem alguns casos que é indicado até cirurgia, para tentar fazer crescer aquele osso ali, se for uma diferença muito grande. Tem alguns procedimentos que é cortado o osso e utilizado aquele Lisarov, né, aquela gaiola, que geralmente motociclista usa em caso de acidente, que vai afastando o osso e ele vai criando uma calcificação ali. Então é possível aumentar o comprimento daquele membro se muitas vezes ele está sendo prejudicial para o paciente também. Mas na Consegue. quiropraxia a gente busca o quê? Tentar o maior alinhamento possível. Mesmo que o paciente Esse alinhamento responda. ele vai acontecer em razão de você alongar o músculo, os tendões, os nervos. É isso, não mexe na parte óssea. Nas É, duas né? coisas, na parte óssea e na parte da musculatura. Que o Por osso ele conta também da cadeia muscular. Muitas vezes uma diferença no comprimento das pernas que a gente viu é uma disfunção articular que está afetando a cadeia muscular. Então a gente tem que trabalhar as duas coisas. Automaticamente, quando a gente faz um ajuste, a musculatura já entende, opa, mexeram aqui, eu não preciso ficar mais tenso, eu posso relaxar. E aí é quando dá aquela normalizada, dá aquele equilíbrio novamente. consegue ajustar. Cara, estão vindo algumas perguntas bem interessantes. Pessoal, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Deixem o seu comentário, curtam o nosso episódio aqui, que vai nos ajudar a divulgar para mais pessoas que podem ter interesse em saber um pouquinho mais sobre a quiropraxia. É bem legal essa pergunta aqui do Roberto, com o que você já fez. Talvez ele não saiba. Jogo futebol americano e eu não tenho muita coordenação motora, sou muito travado. A quiropraxia me auxiliaria com os movimentos do jogo? Aí eu vou te perguntar, você já trabalhou com jogador de futebol americano? Sim, futebol americano, rugby. Então, o que a quiropraxia influencia nesses esportes? Tanto na mobilidade, né, quanto na própria percepção, né, na capacidade da pessoa perceber o corpo dela, né. Então, muitas vezes, aquela falta de equilíbrio, aquela falta de coordenação está sendo afetado por conta do sistema nervoso. Tem alguma subluxação ali que está afetando essa área específica do cérebro ou até mesmo da medula. A quiropraxia, ela não visa na parte esportiva só a parte de lesão. Ela quer justamente o quê? Condicionar aquele atleta para que ele tenha a capacidade máxima dele de exercer aquela atividade. Não é cultura ainda do Brasil ter a quiropraxia dentro de clubes, times esportivos. Países como Estados Unidos, Canadá, enfim, já tem equipes médicas onde o quiropraxista ele é um dos principais responsáveis, tanto na parte de prevenção quanto de tratamento de lesão.
futebol americano, basquete. E aí existem alguns atletas que se vocês buscarem, tem fotos, vídeos deles fazendo procedimento com quiropraxia. O Usain Bolt, o marido da Gisele Bündchen, que eu nunca lembro o nome dele, o Tom Brady, eles são adeptos da quiropraxia justamente porque eles querem o quê? O corpo deles 100%. O máximo da capacidade dele para executar aquele esporte dele. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui da Stephanie Dias. Boa noite. Quem tem prótese de quadril, reumatismo, artrose, pode fazer quiropraxia? Puxa, tá vivo, hein? Vamos por partes. A prótese de quadril ela não é um limitante para a quiropraxia. A gente não vai trabalhar o quadril. Porque uma vez que é utilizada uma prótese, o corpo entende como uma estrutura estranha. Ele vai criar compensações. Porque a prótese não tem o mesmo movimento do nosso quadril mesmo. A gente consegue fazer o trabalho justamente de tirar essas compensações. Mas e tem também a prótese de joelho, né? De joelho também. Ela influencia ou também não influencia? Também influencia. Porque é uma estrutura que, na verdade, ela não é igual ao do nosso organismo, né? É a mesma coisa você pegar uma peça de carro e colocar no teu corpo. Ele pode até funcionar, mas ele não é biomecanicamente igual ao do nosso corpo. Não foi feito para aquilo. E a gente vai tirando as compensações. A gente só não mexe naquela estrutura que tem a prótese. O reumatismo é um termo genérico também. Ele envolve várias doenças, várias condições, e aí precisa ter o acompanhamento do reumatologista para identificar qual tipo de doença que ele tem. Pode ser uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, pode ser uma fibromialgia, que hoje praticamente a maioria das pessoas tem Que a é isso? fibromialgia. É uma doença considerada uma doença reumática, porém ela está em estudo ainda, ela tem uma condição psicológica muito associada, onde a pessoa tem vários pontos no corpo que são doloridos. Então aquela pessoa que muitas vezes tem disposição, dor muscular, fadiga constante, vai pegar um copo de água, ai, tô cansado. Então é uma condição que ela está associada ao reumatismo, mas ela ainda está sendo estudada. As doenças reumáticas, elas não têm cura. Então é preciso ser feito acompanhamento médico por conta da medicação. A quiropraxia, ela entra como aliado para alívio dos sintomas. Ela não vai tratar essas condições. A artrose da mesma forma. A artrose já é um estado degenerativo. Então aquela articulação ali, ela desgastou, já está, a grosso modo, osso com osso. Então a gente consegue dar um alívio, tirar um pouco da pressão daquela estrutura, porque muitas vezes a pessoa já está com bastante dor naquela região. Mas o fim da pessoa que tem artrose, se ela não cuidar, não fortalecer a musculatura, é a prótese também. É o meu fim. É o fim. Aí já era. Não tem jeito. Semana passada eu até comecei a tomar uma... Como eu fiz cirurgia no joelho no começo do ano, né? Tô sofrendo bastante porque eu perdi toda a musculatura e a artrose tá pegando. Comecei a tomar extrato de cannabis. Tem algum, como eu falei, né? Não fico doidão, mas dá uma aliviada boa na questão da dor. Como eu falei, né? Os próprios medicamentos, né? Eles vêm de plantas, ervas Sim, medicinais mesmo, né? A gente tem aí suplementos como colágeno, óleos de sementes que ajudam bastante na questão da dor. O óleo de cannabis eu não vou entrar no mérito, eu não sou contra, pelo contrário, eu sou muito a favor quando é feito o uso da forma correta. O nosso corpo ele tem receptor, o canabidiol, então ele não é uma toxina. O problema é a forma que a gente utiliza. Então, se for feito o uso medicamentoso dele, ele vai ter benefício para o nosso corpo. Seja para efeito anestésico, efeito anticonvulsivante, ele auxilia bastante nesse processo também. Falam muito bem. Nós trouxemos até o ano passado. Doutora Lívia Penteado. Vou ser preso agora, porque no Brasil tá proibido. Agora vai ser um BO. Vai ser, Ela receita canabidiol para os pacientes, só que ela é psiquiatra. E fala que a evolução dos pacientes utilizando canabidiol é fantástica. Principalmente pacientes com alguma alteração do sistema nervoso central, né? A parte de epilepsia também ajuda bastante. O problema é o preconceito que a gente tem, né? A gente associa cannabis maconha, o baseado. E não é esse. Por isso que eu falei, eu tomo, mas eu não fico doidão. Não fica doidão, exatamente. Porque a finalidade dele não é essa. Sim. Existem dosagens e medicamentos à base da cannabis. Então cada um tem uma função diferente, né? Eu também achei que eu ia ficar doidão, não fiquei não. A questão da regulação. O grande problema, por exemplo, é o álcool. O nosso organismo não consegue metabolizar o álcool.
Então, assim, aí ele é uma toxina, ele vai agredir nosso corpo de alguma forma. Já o canabidiol, não. O nosso corpo, como eu falei, ele recebe ele aquilo, recebe né? aquela informação e consegue ter um efeito benéfico. O problema é o mau uso dele, né? Então, até pensando eu tô aqui pensando na questão do Roberto que fez a pergunta sobre a futebol americano. Vamos imaginar que durante um treino lá, essa pessoa veio a lesionar o cotovelo. Uhum. A gente consegue resolver cotovelo, punho, mão também? Sim. Como eu falei, são articulações. Todas as articulações. Todas as articulações. Do dedinho do pé É porque até. a gente vê muito só coluna, né? Como é que Sim. faz no Mas você cotovelo? faz manipulação do braço, Também. antebraço, Cotovelo, mão, Na dedos? parte da quiropraxia esportiva, a gente foca principalmente nessas articulações também. Futebol americano, por exemplo, envolve muita corrida, arremesso. Então a gente tem que trabalhar essas articulações para que ele consiga exercer o esporte dele sem qualquer interferência. A gente diz que quiropraxia é coluna por conta do sistema nervoso. Mas como eu falei, a maior parte dos problemas começa na planta do pé. O braço também faz parte do corpo. Não teria sentido a gente ter o ombro, a articulação do cotovelo. São necessárias para a gente movimentar também. Puta, agora eu vou te perguntar, você vai ver se dá pra explicar. Uhum. Me dá um exemplo, como que você faz a manipulação no cotovelo? O cotovelo? São formas de Eu achei ajuste que você ia diferentes, perguntar outra né? coisa, cara. Do É, jeito que não. você falou, eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Não, eu tô freando aqui as palavras. A gente aprende na faculdade algumas formas de ajuste, né? Então, a articulação do cotovelo, ela é bem específica, na verdade, que ela é como se fosse uma dobradiça. Então, a gente Porque ela só faz isso, né, só faz cara? esse movimento. Então, a gente consegue corrigir ela para que ela tenha um alinhamento ali e consiga funcionar. Porque senão a tendência é o quê? Epicondilite, que é chamada dor de cotovelo, né? Sim. Ela é decorrente justamente desse desalinhamento, dessa sobrecarga da musculatura também. E aí aqui não necessariamente vai ter o estalo. Pode ocorrer, O mas estalo ele não é o efeito que alivia, esperado, não é isso. A gente relaciona quiropraxia e estalo porque é uma forma que as pessoas Que a gente conseguiu associar como é vendido, né? Isso, exatamente. Tanto que os vídeos na internet, a maior parte são de estalos. Estão instalando, é É, verdade. O estalo ele não é o principal objetivo. O objetivo é o que? A gente alinhar aquela articulação. Claro, como você disse, é prazeroso ouvir o estalo, É né? verdade, é um trem esquisito. Articulações do ombro, joelho, cotovelo, é muito difícil escutar um estalo, mas acontece. Tá. Eu mesmo já tive experiências que até eu fiquei um pouco assustado. Porque, cara, o cotovelo, pensa, você vai deixar o cara manipular o teu cotovelo? Esquisito, velho. Sim. Você fala, e aí, como é que- Esquisito é o pescoço. Não, mas é porque assim, o pescoço ainda você movimenta os ângulos, agora o cotovelo é só pra dentro. Aí você fala, o que esse cara vai instalar o quê aqui? E se não instalar, quer dizer que não fez nada. Então, E tem pessoas que buscam por conta da dor no cotovelo. Quando chega na primeira consulta, mas tem algum sintoma na coluna? Não, não sinto nada na coluna, só no cotovelo. Aí a gente vai tratar o cotovelo. que doideira, né? William, nós pedi para colocar esse vídeo aí desse senhor, que é uma situação diferente, né? É uma maca, né? Isso, Em que parece que ela tá puxando ele, né? exatamente. Daí é Essa é aquela que você comentou, a maca de tração. que substitui a questão da academia lá, né? Isso, exato. Na verdade, Pode mover, por favor. é uma maca de tração, como eu falei, que o paciente em repouso, ele vai tracionar, vai esticar o paciente para descomprimir a coluna. Tá puxando ele para baixo, né? Geralmente a gente utiliza em casos como hernia de disco, pacientes com ciática. Claro, como eu falei, tem que ser feita a avaliação primeiro, e dependendo de cada paciente, a gente utiliza uma técnica apropriada, né? E realmente alivia essa. Sim. Eu mesmo deito às vezes lá. É porque tem gente que tá com dor nessa parte assim, bota as pernas pra cima também, isso melhora, né? Sim, porque tira a pressão, né? Como eu falei, o efeito da gravidade acaba Bota as prejudicando. pernas assim, aí dá Alivia uma um pouquinho. aliviada. Meu Ah. pai sofre com isso. Né? Volta e meia, dorme no chão, bota os pés no degrau da escada lá e fica lá. Ixi, é louco. Ah, e tem gente também que, por sentir dor na lombar, deita no chão. Sim. Como eu falei, você muda da posição vertical, né? Que toda a sobrecarga está em cima E da aí- coluna no sentido axial, e muda para uma posição de repouso, onde, na verdade, a distribuição de carga da própria pressão vai aliviar por conta dessa posição que Mas existe a diferença de eu, por exemplo, deitar no sofá ou no chão? sofá jamais deite. Sofá não foi feito para deitar. Sofá ele não tem a estrutura de um colchão que consegue manter tua coluna alinhada.
A maioria das pessoas tem problema na coluna porque dorme ou deita no sofá. Então ele acaba fazendo esse movimento aqui que vai impulsionar a coluna a ter problemas, como hernia de disco, outras alterações também. O sofá foi feito para sentar. Escutou, né? Rapaz, você é louco. Tem final de semana que você inverna lá no sofá que não tem quem Mas tira é o diferente. sofá. Brigou com a mulher, é melhor ir pra casa do Não. cachorro do que pro sofá. Chega bêbado e vai roncar, tem que dormir no sofá, né? Não, aí não tem jeito, você tem que ir pra lá. Mas uma questão da coluna, que eu já ouvi falar, é o seguinte, no meu caso, eu já deitei assim, você deita normal, e a parte ali da lombar, Uhum, ela não encosta no chão, sim. ela fica um pouco levantada. Uhum. Esse movimento é natural do corpo ou é uma falta de alongamento da pessoa? Muitas vezes pode ser a chamada hiperlordose, que é a acentuação da lordose da lombar. A pessoa consegue muitas vezes passar até a mão por baixo, assim, como se fosse Sim. uma ponte. Isso se deve por alteração da curvatura da coluna. Então, nesses casos, orientado que o paciente vai deitar, flexiona um pouco as pernas, que isso tira um pouquinho daquela curvatura e ameniza aquele desconforto. Geralmente são pacientes que às vezes, mulheres que usam salto, como você mencionou, pacientes que têm um abdômen um pouco avantajado, isso acaba impactando na lombar. Então aumenta essa curvatura mesmo. E se for desconfortável, de preferência deitar de lado também. Então, ter essa curvatura um pouco é Em certo aceitável. grau é aceitável. Quando ela ultrapassa a normalidade, ela já vira uma hiperlordose ou uma hipercifose. A hipercifose seria aquela corcunda, Pessoa né? que fica assim, né? Isso. É, pra você que gosta, tomei uma carcada ali no chat. O que aconteceu? Aí, tá vendo? É. Não, lá em casa não dá pra dormir no sofá. É foda, cara. Em casa eu passo um cortado com isso aí, porque minha mulher fica passando. Às vezes eu vou assistir televisão, ela fica passando na frente da TV, assim, ó. Eu falo, mano, o que você quer, velho? Ela fala assim, vamos subir. Eu, vamos. Em casa não tem nem sofá. Ah, você tá zoando. A gente prefere deitar no quarto mesmo, no colchão, ou de repente um colchão É ali na sério? sala. A gente não tem sofá em casa. Cara, você é o primeiro ser humano. É por opção. Por enquanto é por opção. Porque, cara, você tá louco, não tem como. Ô, William, tudo o que nós conversamos até então, nós pudemos perceber que a quiropraxia está aqui para aliviar, tanto como prevenir lesões, mas também aumentar até a performance Sim. do dia a dia. Não estou falando questão de atleta, né? Mas no dia a dia em si. Não escutei até então, nem das perguntas, nem nós questionamos aqui, um paciente que não poderia fazer a quiropraxia. Existe alguma contraindicação no tratamento de quiropraxia? Sim, como eu mencionei, as contraindicações absolutas, né? Pacientes com lesões medulares, histórico de câncer. Então a gente toma um certo cuidado com esse tipo de paciente. Muitas vezes é orientado que ele busque o acompanhamento médico ou de outro profissional. Mas em termos de lombar, dores e tudo mais, não existe Não. essa contraindicação. Na maioria dos casos, não. Vai ter aquele paciente que ele não é o paciente para quiropraxia. É aquele paciente que faz ali algumas sessões e não tem uma melhora. Talvez o que ele precise seja de um outro tipo de tratamento. Talvez uma massagem, uma acupuntura, uma hidroginástica. E tem aquele paciente que logo na primeira sessão já tem um alívio, já tem uma melhora. A quiropraxia ela é para todos, mas nem todos são para quiropraxia. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso também, de muitas vezes não querer insistir naquele paciente que não melhora. Muitas vezes o corpo dele não precisa de quiropraxia, ele precisa de outra coisa. Como eu falei, a questão dos 3 aspectos. Às vezes, fisicamente e nutricionalmente, aquela pessoa está saudável, mas mentalmente ela precisa de tratamento. Pode ser com terapia, pode ser com psiquiatra, muitas vezes. Então, a quiropraxia, ela está aqui para ajudar, mas precisa ver se o teu corpo está pedindo a quiropraxia, né? Uma questão assim, não tem contraindicação, não tem nada, mas uma pessoa que é paraplégica ou tetraplégica, ela pode fazer, pelo fato dela ter tido uma lesão ali. Então, um exemplo, meu irmão, ele é tetra. Se eu não me engano, a lesão dele é na C5 ou C6. Sim. É bem aqui em cima, né? Esse tipo de pessoa. E ele sofre muito, cara, com dor na lombar. No caso desse tipo de pessoa, ela pode fazer ou primeiro você vai fazer uma avaliação ou não? Já, isso aí é melhor não mexer porque tem uma lesão na coluna. Sim.
A tetraplegia ela já envolve a nível cervical. Já é um Certo. pouco mais complicado mesmo. Não vou dizer que não pode fazer quiropraxia, a gente teria que avaliar, ver se é cabível de tratamento e talvez utilizar uma técnica que seja apropriada para ele, uma técnica adaptada. A paraplegia, ele só não tem movimento das pernas, então é uma lesão somente a nível tóraco-lombar ou mais final da lombar mesmo. E isso traz muitos problemas da torácica para cima. Porque às vezes a pessoa que está de cadeira de rodas, tem dificuldade de Sim. locomoção, então a gente consegue fazer alguns procedimentos ali que possa trazer um alívio. Mas da mesma forma, a gente tem que avaliar qual foi o motivo, qual foi a lesão que causou aquela paraplegia. Então, é super importante o quiropraxista ele ter esse olhar clínico. Eu posso ou não posso fazer? Esse paciente, ele precisa do meu cuidado ou ele precisa do acompanhamento do outro profissional? Nesse caso aí você olharia, por exemplo, você faria um scanner da coluna E, ou vocês precisam de exames de laboratório também, sangue, resultado dessas coisas? Vocês pedem tudo. sim, Nesse caso desse paciente específico. possivelmente esse paciente ele já vem com exames. Ele já traz tudo para já você, traz aí o que tudo, você ele- vai fazer é análise só da coluna Isso, com base no que ele te passou. exatamente. Legal, bom saber. Eu tive uma paciente há pouco tempo que ela veio por indicação de uma outra pessoa que quando ela entrou em contato, ela disse que ela tinha uma lesão medular. E eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que não é o caso da quiropraxia. E ainda assim ela indicou para amiga. A amiga, na primeira consulta, ela disse, eu vi por indicação da fulana de tal, e ela me disse que ela não podia fazer quiropraxia. Mas ainda assim ela indicou você para mim fazer o Indicou. tratamento. Então é questão de bom senso mesmo. Tem coisa que não dá do seu pé e a gente tem que. Né? Sim. Não adianta querer abraçar o Não mundo. adianta, tem coisa que você não vai conseguir resolver, né? E aí mexe com frustrações. O que foi que você tá dando risada? Não, nós vamos marcar uma consulta pra você ir lá fazer uma sessão. Já avisei, eu vou, desde que vou comer certinho uma semana para não inflamar Fazer o intestino, exercício. Ah, isso ainda eu tô me esforçando, eu tô indo, viu, cara? Mas fora isso aí, eu tenho medo de... A única coisa que eu tenho medo, de fato mesmo, é a questão do pescoço. Sim. Que eu vejo aquelas puxadas que faz assim, você fala, Jesus. É o que eu falo pro paciente de primeira vez, né? Calma, vamos conversar, vamos Então, aí avaliar. você vai ficar tenso, o cara vai puxar, não vai adiantar nada. Ninguém morreu lá ainda. A primeira consulta nunca é assim. Você larga a mão de ser miserável porque você falou que doeu, velho. Agora você vai voltar pra trás? Mas lógico, Você falou- eu fiz justamente pra te colocar o medo e agora te desafiar ao Ele vivo. falou assim, ó, o negócio lá é bom, mas doeu. Aí eu falei, bom, então já fiquei veaco, né? A gente tem técnicas, por exemplo, que não instalam. São técnicas instrumentais, são técnicas adaptadas, por exemplo. Crianças, gestantes. A gente pode ajustar, mas são técnicas totalmente adaptadas para aquele paciente. É diferente de um paciente atleta que tem uma musculatura desenvolvida, que a gente vai utilizar um pouco mais de força ali. Sim. Então não chega na primeira consulta, deita na maca, vou te estralar tudo. Não, a gente vai conversar, a gente vai avaliar. Se tiver um pouco de receio do pescoço, sem problema nenhum. A gente tem formas de corrigir sem traumatizar o paciente. Eu quero o paciente, ele saia bem do consultório, não que ele saia assustado. Não, mas na primeira ele vai estralar o pescoço. Ah, ele é lazarento, ele quer que eu faça de qualquer jeito. Ó, o Francis tá falando aí que você dá uma... Tem mais alguém aqui? Não, ele tá enchendo o saco. Se a quiropraxia trata desconforto, tem como dar um jeito na sogra? Aí não tem jeito, né? Depende, se a sogra estiver com dor. Então pergunta até Tem soma da densidade do colchão. Uhum. O Elber fala assim: sinto dor se fico deitado em colchões moles. Qual a densidade ideal do colchão para não prejudicar a coluna? Depende de cada peso do paciente. Muitos colchões não têm, mas é importante que a gente busque uma etiqueta que geralmente está escrito lá, densidade 28, 33, suporta tantos quilos. Da mesma forma o travesseiro. Às vezes o travesseiro, na própria embalagem está escrito para quem dorme de lado, perfil alto, perfil baixo, porque é uma tendência a gente comprar colchão ou travesseiro errado, e muitas vezes a pessoa pode ter alguma alteração. Pacientes, por exemplo, com hernia de disco, uma superfície muito mole, ele vai sentir dor, porque é uma superfície que é instável. E aquela paciente que muitas vezes tem uma artrose, é preferível um colchão mais mole, justamente para o quê? O corpo dele precisa se movimentar, ele já tem a coluna rígida. Então, cada paciente tem uma orientação específica de colchão e travesseiro. Tem até aqueles colchão que tem vibrador, Magnético. não sei o que lá, que você deita lá, você liga, que o trem sai vibrando.
Colchão que tem vibrador? Eu não sei qual que é o termo técnico daquele colchão. Os caras Colchão que vibra. tem um vibrador lá que faz ele vibrar. É isso, é a mesma coisa. Não mudou nada. É a mesma coisa, mas tem gente que compra aquilo pra aliviar a dor nas Sim. costas, mas, cara, é duro feito um toco aquilo lá, parece que deitou no asfalto. Não sei se até que ponto também isso aí é saudável, É né? válido, né? É, na eu não Antigamente posso se falar falava porque eu quanto não- mais duro o colchão, melhor, né? melhor, né? Na verdade, tem que buscar a densidade correta. Um colchão bom dura aí pelo menos uns 10 anos. Travesseiro é legal trocar a cada 1 ano e meio, 2 anos. O magnético, ele tem o princípio ali ativo, ele vai fazer algum efeito, algum benefício para o nosso corpo. Porém, a massagem em si é mais questão de relaxamento. Eu já vi relatos de pacientes que compraram o colchão, que não é muito barato, Nossa, eu anoto isso aí. e muitas vezes relatavam que estava dormindo bem, só que muitas vezes esquecia até de ligar o colchão. Então não é a massagem ali que está fazendo efeito. É muitas vezes a densidade do colchão que é apropriada. E tem algumas marcas de colchão, por exemplo, que para baratear o custo, não investe numa espuma de qualidade. Utiliza placa de isopor, chapa de madeira. Então é importante buscar uma marca que seja boa também. Tem que tomar cuidado, porque a gente não entende, aí a pessoa fala pra você qualquer Sim. coisa, você vai e entra na onda, né? Você vai comprar um Pois é. colchão vibrador, você vai ficar velho. Isso é coisa de velho, velho que compra isso. Colchão que vibra. Colchão Diferente. que vibra. Não é um colchão que tenha vibrador, é um colchão que vibra. Tem muita diferença, né? Não sei. A finalidade é a mesma. Não sei. Vibrar, botar você lá deitado lá e relaxar, enquanto ele vibra. É isso. Como isso vai acontecer? Tem o recado dos nossos. Vamos passar Sim. nosso Ah, presente para eu ele. vou passar aqui pro William. William, os nossos patrocinadores mandou para você uma lembrancinha, tá? Essa Agradeço. aqui da nossa parceira do Cacau. Pode abrir? Pode, Pode, fica à claro. vontade, por gentileza. A do Cacau é uma, para você que não conhece, a Bia vai Olha colocar para só. vocês no chat aí, tá? É uma chocolateria que reúne chocolates do Brasil inteiro. Campos do Jordão, Gramado, Bahia, Amazônia. Tem cacau de 10 até 80% para quem gosta, tá? Tem o extra amargo e tem chocolates lá de premiação, é muito bacana. Para você que tá buscando aí encher a barriguinha, como eu que gosto de doce, ou para você que é igual o Fernando, já é mais, né, seleciona melhor, não gosta de doce, né? Lógico que eu gosto. Tá lá, a do Cacau ajuda você em qualquer coisa. Inclusive mandou aqui um licorzinho para o nosso convidado. E para você que queira entrar no Instagram do Cacau, entra lá, eu tenho certeza que você vai ver os chocolates a gosto, né, do cliente. E se você quiser ir até a loja, fica na rua Campos Sales 2277, na Boa Vista, aqui em Rio Preto. Também tem a Academia Core Training, que é a academia que fica na Avenida Monte Aprazível, número 4270, para você que está buscando aí manter o corpo em dia, para você que quer sair do mundo do sedentarismo, quer começar a treinar, mexer o molho. Academia muito bacana também, tem equipamentos muito bons. E se quiser um cara de espelho, olha pro Fernando, que eu não sou, né, tão funcional. Você é rato de academia. Ele treina de domingo, cara. Tem noção disso? Ele fazia jiu-jitsu. Ele é Eu rato. também né? treino, cara. Então eu posso. Mas você é rato igual ele, assim, de Não, todo? já foi mais. Já foi mais. Não, o Fernando ele Agora, treina eu respeito todo meu dia. corpo. Você treina todo dia, não treina? Treino. Então. Então, para você que quer buscar, se quiser ser igual o Fernando, fica à vontade. Agora, se você quiser ser igual eu, é horário de expediente. Segunda a sexta, tá ótimo. Busca lá também. Tem no Instagram, Core Treino. E para você que não conhece a nossa parceira Ao Pé da Letra, também mandou aqui um presentinho para o nosso convidado. Esse aqui para Obrigado. você, personalizado. Ao Pé da Letra é uma empresa de lettering. Isso aqui é um lettering, para você que não conhece, tá? Dá para fazer isso num porta-chave, num porta-retrato. Você pode escolher a frase que você quiser, tá? E faz a personalização e entrega para o seu amigo, para o seu parente. Ao Pé da Letra tá no Instagram. Entra lá, você consegue ver os trabalhos, dá para fazer em parede. É só você escolher, conversar. E o ponto bacana, se você falar com eles que viu aqui no Se Liga no Pod, na sua encomenda você tem um desconto de 20%, tá bom? Tem aí, a Bia colocou para vocês o arroba aí no chat. É só vocês entrarem no Instagram. Pode rasgar. Tem o link do WhatsApp também. Você não Vocês consegue podem ver. entrar, chamar todos os nossos parceiros através desse link do WhatsApp que tá aí. Manda lá, fala que vocês viram aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo. E aí ficou para nosso parceiro que mandou. Se liga no pod aí. Uma marquinha para nós.
o nosso convidado não esquecer desse dia. Ele deu... Agora, a próxima vez que você for fazer algum procedimento num paciente lá e ele pisar no todinho, você vai lembrar de novo. Pisar no Não vai poder dar risada, né, Fernando? Vai ter que segurar. E a gente, em especial hoje, quer agradecer ao nosso convidado que nos presenteou uma garrafinha aqui, né? Então aqui eu já vou até trocar. Então vou começar a tomar nos episódios. Isso aí é uma vergonha que você tá do teu lado, Isso aí, né? Você não... Essa aqui é minha garrafinha, gente, que eu tomo água o dia inteiro. Né? Então agora vou ficar bonitinho. Próximos episódios estará aqui comigo, acompanhando. O pessoal vai estar vendo. Muito obrigado pelo presente. O Fernando também recebeu, a gente agradece. Agradece, William, pela disponibilidade, pelo bate-papo, de você ter trago aqui pra gente esse outro mundo novo que a gente está conhecendo. E a gente espera que essa informação possa agregar na vida dessas pessoas que assistiram e até na nossa, né? A gente, cada episódio que passa, a gente toma consciência de algumas coisas e isso permite que a gente abra a nossa cabeça e muda a vida das pessoas que convivem com a gente. O nosso objetivo é mais isso, né? Transformar a vida dessas pessoas através da nossa. E você disponibilizou seu tempo, o seu conhecimento e ajudou a gente nesse projeto, que é levar insight, conhecimento, pensamento para todos. Muito obrigado. E eu tenho certeza que nós vamos aparecer lá. E vou tomar cuidado só para o Fernando descobrir. Vou falar com você em off, para ele não querer A gente filmar. marca lá. Obrigado, Fernando. Obrigado a Bia e o Juninho, que estão aqui, sempre dando uma força para nós. E obrigado para você que está aqui acompanhando a gente desde o começo, que deixou o seu like, mandou as suas perguntas. A gente agradece. E se você gostou aí, dá uma compartilhada com seus amigos, tá? Pede para que eles se inscrevam, para que recebam conteúdo toda semana. A gente está sempre batendo um papo. Eu acho que agrega para todo mundo, né, Fernando? Semana que vem eu quero convidar a todos, nós vamos ter um episódio muito bacana para falar de como educar os filhos. É um episódio que nós nunca tivemos. Sabemos hoje, eu sou pai também de 2 crianças e aprendo dia a dia como lidar com as crianças. Só que com um profissional pode abrir horizontes que nós desconhecemos na tentativa de trazer benefícios como criar as crianças. Nós fomos criados de um jeito, já houve outras gerações após a minha, por exemplo, em que foram criados de outro. Essas crianças que estão vindo estão sendo criadas de uma outra forma, com outro tipo de informação, problema da internet, principalmente a questão de uso de drogas, a questão de convivência. Hoje muitas crianças, jovens também estão tendo problemas relacionados a depressões e tudo mais. Então, no próximo episódio, na quarta-feira, 7h15, vamos conversar com uma profissional que vai nos ensinar a como criar adequadamente os filhos. Isso é um problema, hein? Pô, minha mãe devia ter assistido isso antes. Foi só na base da Tua mãe pancada. bateu, mas pelo menos resolveu. Com certeza, quando a gente brinca, mas o modo de criação antigamente era diferente. Sim. Funcionou para alguns, não para outros, enfim, a gente não sabe isso com o tempo, vai falar. Mas é uma oportunidade da gente refletir, né? As Como crianças hoje a são gente- diferentes, são cenários personalidades diferentes. E hoje, com essa imensidão de informações, que é preocupante, né? Crianças estão se antecipando à adolescência pela disponibilidade de informações e pelo comportamento em si. Hoje os pais uns são muito permissivos, outros não, e quem é permissivo acaba influenciando os que não são permissivos, porque que filho que gosta de regra? Nós não gostávamos, O ser mas humano, tínhamos que cumprir. ser humano por si só não gosta muito de regra, Então, É ainda uma mais questão- crianças, né? ainda mais criança. Mas Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Na próxima semana, então, 7h15, estaremos aqui. Uma boa noite e obrigado. Vamos assistir Deportivo Pereira ganhar do Palmeiras. Semana passada eu acertei em São Paulo, hein? Uma vez na vida, né? Ô louco, cara. E ainda eu falei. No primeiro episódio eu falei assim, ó, tem 3 coisas que nós temos certeza. Nós vamos morrer, nós vamos pagar imposto e o São Paulo hoje vai ganhar do Corinthians. E deu tudo certo. Na cagada, no sofrimento, deu certo. Ficou com a mão, né? Uma vez pode.